Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do segundo ciclo NACE SED 2025, o ciclo de palestras online sobre síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Nós somos o NACE SED, o Grupo NACE faz parte da Universidade do Estado da Bahia. O Grupo NACE é um núcleo de estudos interdisciplinares em saúde integrativa e este ciclo de palestras faz parte do nosso projeto de extensão sobre síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. E hoje nós temos o prazer de receber aqui Ana Karina Pinheiro Machado. Ela é educadora física e fisioterapeuta, atua em Brasília, e hoje ela vai trazer um pouco da experiência dela na sua prática como educadora física, falando sobre exercício físico e hipermobilidade, contando os casos de sucesso que ela teve e correlacionando com os pacientes que ela já percebeu que têm hipermobilidade, podendo assim contribuir muito para os avanços tão necessários para a melhoria de qualidade de vida dos sedianos. Então, Ana Karina, muito, muito, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. O espaço agora é seu. Boa noite. Agora, primeiramente, quero pedir desculpa pelo atraso, tá? Professora Astria, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento, essa junção de coisas que a gente vai construindo durante muitos anos, né, na vida da gente. Então, eu fui uma das primeiras personagens, a primeira, na verdade, a trabalhar com síndrome de Ehlers-Danlos e hipermobilidade aqui em Brasília, né, isso há quase 10 anos, em cerca de 2015, 2016, que eu comecei a entrar na esfera, né, que comecei a conhecer melhor. Já trabalhei em alguns lugares, né, o Dr. Carlos Gropen me apresentou a sede, a doutora Kaline aqui em Brasília. Eu tenho grandes parceiros aqui que trabalham com sede aqui em Brasília. Então, tendo isso em vista, eu me interessei muito pelo curso de fisioterapia, porque eu queria agregar a educação física com a fisioterapia, e fiz o curso para ampliar o conhecimento, né? Porque a fisioterapia e a educação física hoje, ela anda de mãos dadas, né? As duas andam de mãos dadas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu paro aqui, tiro, a gente conversa, tá bom? E em relação à apresentação, o que eu fiz? Eu quero falar só sobre o exercício. Você já deve ter visto a questão dos colágenos, porque a mudança ali, as transformações, os tipos de sede. Então, esse caso, eu não vou entrar dentro dele. Eu vou falar o que acontece em relação ao exercício. Lembrando que o manejo do exercício, por mais que vocês procurem, não tem em artigo científico nenhum. E, por incrível que pareça, hoje eu encontrei o diretor do curso de mestrado da UNB em Educação Física, e eu fui conversar com ele em relação a isso, né? Porque eu queria entrar no mestrado, começar justamente um início de uma pesquisa em relação a isso. Ele se esquivou, porque é difícil, não é fácil, é muito específico. Então, isso seria um grande, como é que se diz? Iria mexer com muita gente, né? E eu acho que não é o caso agora, nesse momento, para eles, na UNB. Então, vamos lá. A hipermobilidade e a síndrome de Ehlers-Danlos. Gente, se eu tenho uma fala um pouco enrolada, porque eu sofri um acidente de carro há uns anos atrás, e eu fiquei sem falar e sem andar. E com muita dificuldade eu me reabilitei e eu estou aqui hoje sem sequelas. A fala que às vezes dá uma pequena enroladinha, mas é super compreensível, tá bom? Então, como muitos pacientes rodam atrás de profissionais que queiram saber sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, a gente sabe que isso é muito complicado, eu deixo aqui uma mensagem da Raquel Stevenson, que muitos pacientes com SED encontram profissionais de saúde que dispensam seus sintomas, oferecem tratamentos ineficazes, ou mesmo prejudiciais, ou simplesmente desistem deles. Isso é verdade, porque eu escuto isso com frequência no meu dia a dia, com os pacientes que eu atendo. Eu estava fazendo exercício e acabei me machucando mais, eu quero parar de fazer exercício porque eu não consigo, e cria uma catastrofização ali dentro desse ambiente que cria uma repulsa, elas não querem fazer, né? Então, e é o que ajudam eles. Se 80% das pessoas que têm a sede tipo hipermóvel fizesse exercício, teriam menos sintomas e mais qualidade de vida. Então, eu vou começar aqui pelo principal. Para mim, isso aqui é a chave mestre para você tratar uma pessoa com SED, né? E até a pessoa hipermóvel também.
Porque o hipermóvel também tem fadiga. E eu vou explicar isso no próximos slides. De onde é gerada essa energia que eles precisam, né? Das mitocôndrias, que as mitocôndrias elas desempenham um papel fundamental tanto na saúde quanto na doença. A sua função não se limita à produção de energia, mas atua em múltiplos mecanismos que variam da homeostase do ferro e do cálcio, a produção de hormônios e neurotransmissores, como a melanina. Portanto, podem ser o elo perdido tanto na saúde quanto na doença. A disfunção mitocondrial está relacionada à síndrome metabólica, doenças neurais, câncer, doenças cardiovasculares e infecciosas, distúrbios inflamatórios. Nesse sentido, são discutidas doenças como câncer, Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, o ELA, e a síndrome da fadiga crônica e a dor crônica. Esse artigo aqui, se eu não me engano, ele está lá no PubMed, que eu peguei, falando sobre a mitocôndria. O que acontece? Muitos ciências eles fazem aquelas dietas que são dietas antistamínicas, porque eles precisam da dieta antistamínica, né? E acabam, às vezes, deixando de comer alguns nutrientes que são necessários para a produção de energia. A mitocôndria, ela gera toda a energia que a gente precisa, inclusive para desempenhar o papel, a atividade física, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o sediano está fazendo exercício comigo, que ele começa a fadigar, tem os sinais de fadiga, que isso, a gente foi, eu e a doutora Kaline Trevisan aqui em Brasília, que ela apresentou, de fato, a síndrome de Ehlers-Danlos aqui em Brasília para muitos profissionais. Eu atendi a doutora Kaline, ela estava numa cadeira com rodas quando eu atendi ela é uma sediana. Então, a gente foi observando sinais de fadiga e através da mitocôndria. O que acontece? O cérebro ele é o órgão que mais consome oxigênio, né, no corpo humano, porque ele está em atividade o tempo todo. Então, quando essa pessoa vai para a academia, que ela começa a trabalhar, ela começa a ter um déficit de oxigênio, o cérebro começa a puxar de todas as células para poder suprir a demanda dele. Senão, a pessoa acaba tendo uma desautonomia, um desmaio, uma coisa assim. Então, o que acontece? Começa a faltar oxigênio nas extremidades. Aí, a unha, os lábios, dedo do pé na unha, pálpebra caída, a unha vai ficando mais roxinha, cianótica, eu vou mostrar para vocês como é que fica, a pálpebra vai ficando um pouquinho mais caída, e isso são sinais de fadiga, é onde eu preciso parar o meu exercício, senão depois esse paciente ele não consegue ter uma boa recuperação. Então, eu começo por aqui. A mitocôndria é extremamente importante por conta dessa produção de energia, de oxigênio, de produzir grande parte da energia do nosso corpo, dessa energia química, é necessária para a célula para ser convertida em ATP, em adenosino trifosfato, né? Então, às vezes, por exemplo, ela deixa de comer um carboidrato e não repõe. A gente precisa do carboidrato, porque o carboidrato é transformado em glicogênio. A gente precisa desse glicogênio hepático, muscular, para a gente poder conseguir fazer uma atividade física sem muita fadiga, ou para conseguir desempenhar outros papéis também. A contração muscular. A fisiologia da contração muscular é um processo que envolve a interação entre proteínas contráteis, como a actina e miosina, dentro das células musculares e a geração de força para o movimento. O processo começa por um impulso nervoso, que leva à liberação do cálcio no interior da célula muscular e desencadeia o deslizamento dos filamentos da actina sobre a miosina. Em resumo, a contração muscular é um processo complexo que envolve a interação de diversas proteínas, íons e a liberação de energia para gerar movimento e força. Por que eu coloquei isso aqui? O que o sediano faz tanto que ele se lesiona no exercício? A contração muscular. E faz isso de uma maneira errada, né? Então, eu queria ter um elásticozinho aqui, mas pensa bem. O músculo de uma pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos ou uma pessoa hipermóvel, ele trabalha assim, ó, sabe? Então, os tendões, as articulações, elas estão praticamente soltas. Por isso que eles geram muitos entorses, geram dores, porque o músculo não está forte. Então, quanto mais ele estica esse músculo, mais exercício ele faz, com amplitude muito grande, ele gera mais gasto de energia. Isso faz o quê? Com que ele gere mais fadiga. Então, quanto mais ele estica esse músculo, mais fadiga eu vou ter, e o índice de lesão é altíssimo. Por isso que o músculo ele tem que trabalhar numa contração pequena,
na fase excêntrica da contração. Ele não pode fazer aquela amplitude curta, tem que fazer uma amplitude curta. E eu não gosto quando a pessoa fala assim, como que eu tenho que trabalhar? Com amplitude curtinha, né? Não é com amplitude curtinha. Isso varia muito de paciente para paciente. Tá? Então, nós temos alguns tipos de contração, né? A contração excêntrica, que é o que a gente faz o tempo todo, a gente está fazendo a contração concêntrica, aliás, desculpa. A contração excêntrica, que é a que o sediano precisa trabalhar, a fase excêntrica da contração, tá? Sempre essa fase excêntrica faz com que o músculo não dê aquela extensão, aquela amplitude total, como na concêntrica. E a contração isométrica, que muita gente fala, esse sediano tem que trabalhar a contração isométrica. Eu discordo, porque tem muitos que não têm força o suficiente, tá? Não está gerando energia suficiente para ficar sustentando ali o peso do corpo num agachamento isométrico, por exemplo, ou com halterzinho na mão, ficar sustentando aquele peso ali durante nem 10 segundos, quanto mais fazer um exercício somente isométrico. Exercício isométrico é melhor fazer com um paciente acamado, né? Esses que são mais acamados, eles conseguem fazer um exercício isométrico porque ele não tem do que fazer mais. É mais fácil trabalhar com eles na isometria. Já um paciente sediano, devido a esses problemas que ele tem com colágeno na fibra muscular, é melhor ele trabalhar a fase excêntrica da contração, porque eu estou em atividade, eu estou dando estímulo naquele músculo, eu não estou com ele parado. A fadiga. Essa referência aqui, do Hacking, eu tirei justamente essa frase dele, foi lá daquele site internacional da síndrome de Ehlers-Danlos mesmo, tá? Foi daquele site que eu tirei. Ali tem muita coisa interessante, mas tem muita coisa, gente, que com o passar do tempo, que eu fui desenvolvendo, que eu fiz um curso ali, um curso aqui, eu peguei, juntei isso e apliquei dentro do meu trabalho, que a gente não pode levar ao pé da letra. Mas coisas como está escrito em relação à fadiga, a gente precisa levar ao pé da letra. Fadiga, todo profissional que trabalha com síndrome de Ehlers-Danlos ou hipermobilidade, ele tem obrigação de saber como que a pessoa chega a uma fadiga tão rápido. Tem que saber sobre a fadiga, tem que saber como tratar essa fadiga, porque senão ele pode piorar esse paciente. Então, a fadiga pode ser um sintoma importante na síndrome de Ehlers-Danlos, do tipo hipermobilidade, e no transtorno de espectro de hipermobilidade. Não há grandes ensaios clínicos de alta qualidade que analisem o manejo da fadiga na sede ou do transtorno de espectro de hipermobilidade, e as poucas publicações que oferecem aconselhamento baseiam-se em pequenos estudos ou opinião de especialistas. Olha que interessante. Essa referência pequena que eu tirei aqui, eu encontrei ela em outros artigos, tá? E realmente não tem estudo, igual eu estou falando para vocês, em relação à musculação, a treino, a academia, não existe estudo, não tem. E assim, quando fala em exercício para sede, você vai encontrar muita coisa relacionada à fisioterapia. Tá? Mas a fisioterapia não vai dar para o paciente aquela hipertrofia. Aí, quando eu falo hipertrofia, é um ganho de massa muscular que deixa ele com uma qualidade de vida melhor, tá bom? Então, assim, a fisioterapia, no caso, o que eu vi nisso? Também sendo fisioterapeuta, ele vai dar uma condição para o paciente conseguir chegar até a academia. Tá? E a pessoa que vai receber na academia precisa saber um pouco em relação à hipermobilidade, pelo menos um pouco, para não deixar esse paciente fadigar ou fazer uma amplitude extrema, igual eu estou falando para vocês. Saber o ponto certo. E isso eu vou mostrar para vocês nos slides seguintes. Tá? Os exercícios físicos bem orientados podem ajudar a melhorar a fadiga e o condicionamento em pessoas com hipermobilidade articular, desde que sejam escolhidos com cuidado e realizados sob supervisão profissional. Pode concluir-se que o exercício para o tratamento de fadiga mostram evidências muito baixas, enquanto exercícios de resistência mostram provas moderadas para o resultado da dor. Então, esse aqui foi um outro artigo que eu encontrei, tá? Falando, mais uma vez, que as evidências são muito baixas, mas
tendo experiência clínica com esses pacientes, eu vejo a melhora significativa em relação ao exercício, à musculação propriamente dita, na melhora da fadiga, da SAM, da desautonomia desses pacientes. Em relação à dor, todo mundo sabe que o exercício de resistência, ele libera opioides endógenos, melhora a questão da endorfina, né, para os pacientes que têm dor crônica. Esses aqui, a gente sabe que a eficácia é grande, existem vários estudos falando sobre isso, que também beneficia o hipermóvel. Olha só o que eu falei em relação à fadiga. Essa menina, ela treina comigo já há uns 4 anos. Ela pesava 39 quilos quando ela começou a treinar comigo. E ela nunca desistiu da vida dela, assim, de parar de estudar, de parar de... Não, ela terminou 2 faculdades no UNB e passou um concurso público. Hoje ela tem o quê? 28 anos. Tudo isso passando essas dificuldades com a sede. Aqui, ó, você pode ver aqui que foi antes dela começar o exercício. Aqui a foto ficou um pouquinho mais clara, mas é uma unha mais arrosada, ela está bem, não chegou com fadiga na academia. Isso aqui é o pós-treino. Olha aqui como fica no pós-treino. E fica pior, tá? Foi porque eu parei o exercício dela. Ela consegue malhar comigo em torno de 20 minutos. E ela faz isso já há quase 4 anos. Antigamente ela malhava 10, 15 minutos. E hoje ela malha muito bem. Ela consegue fazer... ter uma vida com bastante qualidade, ela viaja, ela toca numa orquestra, ela é violista, toca numa orquestra e toca tranquilamente sem fadigar. Então, assim, isso aqui é um dos pontos de fadiga que eu acho extremamente fundamental, observar. Ah, mas o paciente está com esmalte, observa os lábios também ficam roxos. Ah, mas ele está com batom escuro. Ah, o olho não tem como errar, porque a pálpebra ela fica um pouco mais caída do que o outro, tá bom? Então, tá aqui, uma unha mais branquinha, que é antes do exercício, né? E a outra já faltando já oxigênio nessas extremidades, já dando indícios de fadiga para mim, é onde eu tenho que parar o exercício. Senão a recuperação dela no dia seguinte é horrível, ela não consegue mal levantar da cama. E às vezes o pessoal teima em relação a isso. Aí eu falo, olha, vamos parar o exercício agora? Aí, não, mas eu consigo. Aí eu falo assim, então tá bom, vamos lá. Aí eu recebo uma mensagenzinha no WhatsApp um dia depois. Ah, realmente, eu devia ter parado o exercício. Eu estou com muitas dores no corpo e não consegui levantar da cama. Então, assim, você também não pode teimar com o paciente. Se ele quer fazer, você deixa, pelo menos uma vez, para ele acreditar no que você está falando. Porque isso aqui é o tipo de coisa que a gente não encontra em nenhum estudo. A desautonomia. Refere-se à função do sistema nervoso autônomo, abrange uma ampla variedade de sintomas e distúrbios autonômicos. Os distúrbios autonômicos mais comuns da síndrome são a síndrome de taquicardia ortostática postural, a POTS, né? A síncope neurocardiogênica e a hipotensão ortostática, que podem ser encontradas na prática clínica como parte de uma tríade de desautonomia, distúrbios de espectro de hipermobilidade e síndrome de ativação dos mastócitos. O que acontece com a desautonomia? O paciente, quando ele chega na academia, hoje eu não dormi bem, eu estou tonto. Você bebeu muita água? Não. Você não bebeu água hoje? Bebi muito pouco. Que pouco foi esse? Um pouquinho assim, uns 20 ml. Eu falei, é por isso que você está passando mal. Durante a noite, a gente desidrata muito, porque o cérebro fica trabalhando durante muito tempo para poder recompor tudo que a gente perdeu durante o dia. Então, ele precisa trabalhar. E a gente amanhece realmente desidratado. Então, geralmente, eu falo para esse paciente assim, acordou, toma um copo com água, antes de você comer qualquer coisa. Né? A gente precisa ter essa abertura com o paciente para falar isso para ele. Que desautonomia, dentro da atividade física, ela melhora muito. Porque quando o paciente chega para você com uma crise mais pesada de autonomia, que você olha ali, a frequência cardíaca está muito alterada ou está muito alta, geralmente está mais para alta do que para baixa, né? Uma pressão arterial, geralmente eu pego o paciente com uma PA um pouco mais baixa do que o normal, né? Eu já coloco logo um oxímetro no dedo dele, já olho no início da aula como que ele está. Se eu vejo que está muito alterado, gente, não tem como. Eu sei que não é certo, mas eu vou lá e faço aquele cálculozinho que a gente aprende lá no início da faculdade, 220 menos a idade. Eu prefiro pecar pela falta, mas eu não peco pelo excesso. Então, eu pego aquele cálculo que deu ali, tiro ali uns 20% do valor que deu, tá? E trabalho com esse paciente nessa margem, sem deixar passar. Eu prefiro trabalhar para menos do que para mais.
porque ele vai fazer atividade e vai se sentir melhor, porque ele vai controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial vai começar a ficar controlada. Então, isso eu falo para todos os pacientes. Eu ou treino por relógio, ou eu faço um cálculo ali na mão e não deixo passar a frequência cardíaca. Estou o tempo todo olhando, o tempo todo observando. Quando é um paciente que chega com uma queixa muito forte de desautonomia, eu faço isso, tá bom? E sempre falo para eles, bebam muita água. A hidratação é extremamente importante para a desautonomia. Beber água regularmente pode aumentar o volume de sangue no corpo, melhora a circulação e ajuda a manter a pressão arterial saudável. A água ajuda a manter o sangue menos espesso, o que facilita o fluxo e a distribuição de nutrientes e oxigênio para todos os órgãos. Então, assim, você melhora o oxigênio. Quando o paciente está bem hidratado, é uma maravilha. Eu vejo até pela pele. Ele às vezes chega para mim, eu estou bem hidratado, eu tomei 2 litros de água, estou tomando 2 litros de água por dia. Eu falo, então deixa eu ver sua pele. A pele, eu levanto, mal desce. Então, a gente vê que o paciente ele está se enganando, ele está enganando a mim, está enganando a ele mesmo. Né? Então, é onde a gente tem que ter esses cuidados, porque na hora que você está com ele ali no exercício, se ele desmaiar, se ele parar ali, você tem que saber alguns motivos, e geralmente eles omitem muita coisa. Né? E a desautonomia é conhecida também por outras pessoas que não conhecem a SED como síndrome do vaso vagal. Né? Exercício físico versus a síndrome de ativação dos mastócitos. A ativação da síndrome dos mastócitos pode ser desencadeada por exercícios físicos, embora a maioria dos pacientes com SAM deva ser incentivada a praticar os exercícios. A síndrome é caracterizada por uma ativação excessiva dos mastócitos, células do sistema imunológico que liberam substâncias que causam reações alérgicas e inflamatórias. Aqui é onde mora um dos pulos do gato, né? Quando o paciente não está com uma desautonomia muito ruim, ele está com a SAM ativada. Por que o exercício ativa a ativação? Porque ele aumenta a frequência cardíaca. E a musculação, ela é inflamatória, porque o que é a musculação? É uma microlesão da fibra muscular. Então, para ela regenerar, ela causa uma pequena inflamação e recupera. É aquela dorzinha pós-treino que a gente sente, né? Aquilo ali é um processo inflamatório normal do músculo. Aquilo vai acontecer, é normal acontecer. Né? Então, como que eu faço com os pacientes que chegam para mim com SAM? Né? Além de eu calcular a questão da frequência cardíaca, conversar com eles sobre a questão da desautonomia, a questão da água também, para estar bem hidratado, eu tento trabalhar o mínimo possível, não deixando que ele saia da academia fadigado. Eu acho que vocês vão ter uma aula com a doutora Josiane. A doutora Josiane, ela é minha aluna também há alguns anos. A doutora Josiane era uma, que tudo qualquer coisa ativa a sanela. Então, e ela fala isso para os pacientes dela. Ela fala assim, olha, a minha personal fala para mim o seguinte, que eu tenho que chegar na academia uma lady e sair uma lady. Eu não posso derramar uma gota de suor. E é assim que tem que ser. Vai para a academia, faz a musculação, mas não pode sair de lá fadigado. Tem como? Tem. Diminui a carga. Se for um aparelho que tem um peso muito grande, tira toda a carga e utiliza só o peso do próprio aparelho, diminui a quantidade de exercícios, não vai trabalhar com volume, vai trabalhar com qualidade. E é o que eu falo com os pacientes. Eu faço ali no máximo uns 20, 30 minutos de exercício com ele. E não é deitado, não, é em pé mesmo. É trabalhando em máquina, é trabalhando, às vezes, com exercício livre, né? com peso livre, mas tudo dentro da condição clínica dele aquele dia, que ele me apresentou aquele dia. Mas o exercício é extremamente benéfico, porque a partir do momento que eu melhoro o condicionamento físico dele, que eu vou melhorar a desautonomia, eu diminuo também a questão da ativação dos mastócitos. Ele vai começar a ativar menos, vai começar a ficar se coçando menos, vai começar a ficar dando aquelas bolinhas bem menos, porque ele está condicionado. E a gente tem um negócio chamado de hipotensão pós-treino, né? E essa hipotensão também, geralmente nas pessoas que têm SED, se eu passo um pouco do exercício, elas pedem para deitar. Então, essa hipotensão, ela começa a ser no nível mais normal, né, do paciente. Ele vai embora tranquilamente, é aquele cansaço que dá, né, aquela moleza, aquela sensação de bem-estar. É uma hipotensãozinha que a gente tem pós-treino, que é a liberação de endorfina, aquela coisa toda. Aquilo ali é normal a gente ter. A gente não pode terminar o exercício morrendo. Isso jamais. Para quem tem uma síndrome de ativação dos mastócitos, isso para ele não dá.
tem que ser um exercício muito bem controlado, muito bem regulado, e vai melhorar ainda esses sintomas que ele vem tendo. Tá? A prova disso os pacientes que eu atendo, a própria doutora Josiane também, a Kaline, elas sempre falam, poxa, eu melhorei muito a minha SAM, mas em termos de exercício. Não estou falando da SAM em questão de alimentação, não, tá? Porque eu sei que tem pessoas que têm alergias e tal, eu estou falando de exercício. Melhora muito. A partir do momento que você melhora o condicionamento físico, melhora músculo, melhora a qualidade de músculo, melhora a desautonomia, melhora a SAM, melhora tudo. Isso os artigos geralmente não trazem, né? Muito pouco. Exercício versus a síndrome de vasomastomose. Mais uma vez aqui, ó. Isso aqui foi o James Fernandes, e esse artigo dele aqui é de 2024. Ele fala o seguinte, que a dessensibilização física com exercícios progressivos mais leves ajuda no controle da fadiga, condicionamento físico, e com isso melhora a frequência cardíaca, que podem trazer grandes benefícios no sistema imune de quem sofre com a SAM. Foi o que eu acabei de falar no post, no slide anterior. Né? Quanto mais exercício você fizer, não pode ser, igual eu falei, não é treino no chão, é um treino na máquina, é um treino mais leve, mas é um treino progressivo, tá? Melhor vai ser para o controle da fadiga, condicionamento físico e a frequência cardíaca. Aqui é um pouquinho da questão da neurociência da dor e um pouquinho de educação em dor também. É impossível a gente atropelar essa parte antes de falar dos exercícios. Muitas pessoas, a gente já sabe como que eles são, eles chegam para a gente e falam assim, eu não vou fazer, eu não vou conseguir, eu já me machuquei muito, eu não quero fazer, eu não consigo agachar, eu não posso fazer agachamento, eu não posso fazer leg press, aí eu pergunto, aí assim, eu escuto o paciente, depois eu pergunto, mas por quê? Ah, por que não? Porque o médico mandou. Aí, às vezes, eu não entendo essa questão dele falar para mim, o médico mandou, né? Vamos fazer o seguinte, você confia em mim, vamos tentar. Não, não quero, já falei que eu vou me machucar. Aí é onde você tem que ter aquela sabedoria de conversar com o paciente e tentar explicar, e começar aos poucos, fazendo exercícios, eu não gosto desse termo, mas não tem outro, uns exercícios mais educativos, um agachamento no espaldar, para ele sentindo, um sentar e levantar, para ele ver que só o fato dele sentar e levantar, ele está fazendo um agachamento, né, na maneira correta, corrige ali, corrige aqui, porque se você você jogar ele direto na sala de musculação, sem antes fazer essa educação com ele, ele vai ter uma catastrofização, porque ele chega com você com muitas crenças limitantes. Né? Eu não posso isso, eu não posso aquilo, o médico falou que eu não fazer isso, e muitas vezes ele usa esse termo, o médico falou que eu não posso. Às vezes o médico nem falou, ele só deu encaminhamento, sabe? Mas ele fala porque ele não quer fazer. Então, você tem que ter essa sabedoria de começar com os educativos, né? Para ele poder ver que ele é capaz de fazer. Então, esse medo do exercício, essa negação, gera um sofrimento devido às dores, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses pacientes, porque se ele se machucar na primeira semana que ele está fazendo academia, nunca mais ele bota o pé na academia. Ele volta, ó, me machuquei e eu não quero mais fazer exercício. E vai ser assim. Então, esses diagnósticos também que eles recebem, eu falo que hoje a inteligência artificial ela veio para ajudar a gente dentro da área da saúde, né? Mas também ela veio para prejudicar, porque muitos pacientes eles vão lá na internet e pesquisam muita coisa. E eu já peguei esses dias mesmo, eu sou péssimo com um negócio de chat GPT, essas coisas. E um amigo me falou, Karina, eu peguei um negócio errado, e é um promotor de justiça, um aluno meu, na verdade. Aí me mostrou que ele pediu um artigo para determinada situação, uma lei, e esse chat GPT deu outra lei para ele. Ele falou, mas isso aqui está errado. E o engraçado é que o negócio fala com você, né? Tudo que você pergunta, ele corrige. Então, eu coloquei, por curiosidade, eu coloquei lá, treino para hipermóvel, musculação e tal, síndrome de Ehlers-Danlos. Aí ele me deu umas coisas em relação ao treinamento e falou, treino de força com carga e pilates. Aí eu falei, tá errado, não pode ser assim. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o diagnóstico do colega não é o mesmo diagnóstico seu. Eu vejo muito isso. Ah, mas o médico falou que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, então o que, que eu faço? Quando o paciente chega para mim, é difícil, e tem uns que não aceitam essa fala.
Eu até, às vezes, mudo, eu já tenho, no primeiro contato com um aluno, com um paciente, eu vejo como que ele é, então eu tento falar de uma outra forma. Mas eu falando para vocês aqui que são profissionais, eu tento deixar, eu falo para eles assim, olha, deixa o seu diagnóstico de lado, vamos trabalhar seu corpo agora? Isso é importante. Vamos esquecer o diagnóstico. Eu sei tudo que você tem, mas vamos esquecer o diagnóstico, vamos deixar ele lá fora. Aí, na primeira semana, ele ainda vai falar assim, eu tô com o meu ombro, ele tá assim, ele tá assado, e você já fez ali a avaliação dele, viu que ele tem realmente um ombro mais frouxo, ele tem uma ruptura ali de algum tendão, você já viu isso. Só que você não pode ficar alimentando esses diagnósticos dele durante o treinamento, senão vai ficar mais difícil você trabalhar com esse paciente, entendeu? Então, assim, é complicado, às vezes, o paciente chegar para você e falar assim, olha, o médico falou para ele, porque eu tenho que fazer isso aqui, ó. Aí você olha o que o médico mandou ele fazer, Pilates. Eu falo, olha, Pilates não é o melhor para você, mas se você quer, deixa eu trabalhar seu corpo primeiro aqui na academia, aí depois você vai para o Pilates. Eu te ensino a fazer alguns exercícios sem você fazer muito alongamento, para você não se machucar, e você orienta lá o seu profissional. Né? Então, essas são uma das questões de catastrofização, de crenças limitantes, que eu vejo muito no meu atendimento, no meu dia a dia. Em relação à educação em dor, a gente tem que perguntar para esse paciente, como que você dorme? Como que você senta numa cadeira? Como é que é o seu dia a dia? O que você faz que te dê prazer? Eu não faço nada. Eu durmo assim. Eu não gosto de usar esse travesseiro alto, não. Eu prefiro dormir com travesseiro baixo. Aí você vai entender por que a dor que ele tem no ombro, a dor que ele tem no pescoço, a descompensação que ele está ali na coluna no momento que ele acorda, né? Que ele dorme todo torto, ele senta frequentemente com perna cruzada, que são coisas que, para uma pessoa, para um paciente sediano, não é legal. Principalmente os hipermóveis, eles gostam de sentar. Eu tenho uma paciente que ela é assim, ela brigou comigo um dia que eu falei, olha, se você continuar sentando desse jeito, o seu quadril nunca vai melhorar. Ela senta e enrola as pernas todinhas assim no braço. Ela chega na academia, e ela já tem o quê? Uma faixa de 52 anos. Só que, como ela é uma pessoa bipolar, eu não posso, eu tenho que saber falar com ela para não ofendê-la, né? O que às vezes se torna até um pouco mais difícil. Mas a gente tem que alertar o paciente que ali não é bom para ele e mostrar para ele por que não é bom. Porque se você só falar, ele vai achar aquilo ruim. Então você tem que provar, tem que mostrar para ele por que é ruim. Aquela forma dele ser daquele jeito. Né? Então, você tem que falar para ele, ó, eu tenho uma cartilha que mostra o jeito certo de dormir, o jeito certo de sentar, o jeito certo de você sentar na frente do computador para trabalhar, é uma cartilha ergonômica. Então, eu uso muito, às vezes eu tiro foto e mando para eles. Até para lavar louça na pia, tem uma fotinha lá. Então, eu uso isso como uma maneira de incentivá-los a ter um pouco mais de educação em dor, a respeitar um pouco mais essa questão dos limites deles, porque muitos não respeitam isso. Eles têm um pouquinho assim de melhora, aí vai para o parque, andar de bicicleta, vai fazer stand-up, vai limpar a casa, vai dar uma faxina, aí chega todo destruído novamente na semana seguinte na academia. Aí você tem que reiniciar todo o tratamento. São pacientes bem difíceis. Aí é muito difícil isso, porque entra na questão de você controlar também as emoções, né? Porque se você não souber falar com esse paciente, olha, fulano, vamos tentar moderar mais, espera você ficar bom, me dá um mês para você ficar bom, aí, aos poucos, eu vou te liberando para fazer as atividades. Se você não souber falar, ele vai ter uma baixa e não vai querer mais fazer exercício. Né? E muitas vezes, o que eu falo para esse paciente? Você está precisando de fazer uma terapia. Eu falo. Tem pacientes que falam assim, nossa, colegas, né, médicos, né, que falam, nossa, você manda o paciente com um psiquiatra? Eu falei, mando, porque às vezes ele precisa. E às vezes ele não está se dando conta de que se ele não fizer uma terapia, ele não vai entender o porquê que ele tem essas dores no corpo dele, o porquê que ele melhora um pouco e às vezes ele piora, porque ele não espera ter aquele processo, né, de você melhorar mais, ficar mais firme, ficar mais forte e fazer essas coisas que você tem que fazer. Às vezes ele não espera. Então, eu sempre pergunto para o paciente, está fazendo terapia? Você tá fazendo uso de algum remédio para te ajudar na ansiedade? Porque eles são ansiosos, né? Claro, uma pessoa que vive 24 horas com dor não tem como ser ansioso, né? Então, eu acho que esse trabalho biopsicossocial, ele funciona muito bem para os pacientes sedianos. É difícil aceitar uma terapia, né?
mas com você mostrando para ele a necessidade, até dentro da academia, eu consigo fazer isso com quase todos, que tem aquela resistência, né, de procurar um tratamento psicológico, de procurar um psiquiatra, tem muitos que são muito resistentes em relação a isso, você acaba mostrando para ele a necessidade disso, porque vai fazer bem para ele, vai fazer bem até no controle da dor, né? Então, isso é importante, porque a ansiedade, ela ativa muito a dor. Aqui, a gente começa a falar mais em relação ao exercício. O que o hipermóvel deve evitar ou não fazer. Exercício de alto impacto, exercício de alto impacto jamais, tá? Pular, descer de cima de caixas, né? Que a gente vê isso muito no CrossFit, por exemplo. Pliometria, exercício de você ficar pulando, agacha, levanta, pulando, agacha, levanta. Esses exercícios também não são recomendados, porque pode ter um índice de lesão muito alto nas articulações, e dependendo do exercício, tem muitos que eles fazem com as mãos no chão, podem, e as mãos, por exemplo, têm estruturas finas, tem muitos ligamentos, muitos músculos e ossos delicados, né? Então, pode causar lesões. Liberação miofascial, essa aí é a minha briga com muito paciente sediano. Às vezes, eu fiz uma massagem, chega para mim falando assim, que tipo de massagem que você fez? Ah, não, eu cheguei lá, ele fez a liberação aqui, aqui, aqui. Aí, que dia que você fez isso? Eu fiz ontem. Pode ter certeza que um dia depois ele vai estar cheio de dor de novo. Porque a liberação miofascial, a pessoa para fazer, ela tem que entender um pouquinho de SES também. Porque existem alguns pontos gatilhos que estão próximos aos tendões que eles não podem ser soltos. Eles têm que ficar ali porque eles ajudam a sustentar as articulações. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa liberação. Aqui em Brasília, tem um amigo da educação física que se especializou só em liberação miofascial. E eu um dia sentei com ele, falei, olha, eu não tenho tempo no meu atendimento de fazer uma liberação dos meus alunos, mas eu preciso de alguém que eu confie em fazer neles. E não é para ficar falando coisa demais, não, porque senão você vai começar a falar demais e eles vão achar que eles estão todo arrebentados. Então, você faz a liberação e é dessa forma aqui. Aí ele, então tá bom, Karina. E ele, quando precisa, ele faz, o aluno acha ótimo, realmente, e às vezes ele dá até um toque, Karina, melhora essa parte aqui, esse músculo antagonista que está precisando, porque às vezes eu não vejo, né? E ele vê lá para mim e eu, não, beleza, pode deixar. Então, assim, a liberação miofascial é muito boa, mas tem que saber fazer, tem que saber com quem fazer. Não é qualquer pessoa que pode chegar e você tocar e liberar, não, porque senão você vai ficar com muito mais dor no dia seguinte, tá? Em relação ao agulhamento a seco. Agulhamento a seco, eu tenho curso de agulhamento a seco e não faço. Por quê? Eu já vi muitos casos de pneumotórax, né? E aqui eu sou da equipe de um médico aqui, do Dr. Tiago Freitas também, da dor crônica, um neurocirurgião, e aqui, ele mesmo, um dia a gente estava conversando dentro do centro cirúrgico, ele falou para mim, a gente conversando sobre um paciente que a gente conhece em comum, que é hipermóvel também, que um fisioterapeuta fez agulhamento a seco nessa paciente, e ela ficou dias e dias internada numa UTI. Então, ele falou assim, olha, Karina, agulhamento a seco, para eu fazer no paciente desse que quase não tem músculo, é uma lâminazinha, eu só faço guiado por ultrassom. E mesmo assim, você corre o risco de errar a agulha ali. Então, quando o paciente insiste muito em agulhamento a seco, eu não faço, eu falo, olha, evita fazer em tronco, não faça agulhamento a seco em tronco, região de ombro, tronco no geral, não faça. Faz na perna, faz no glúteo, faz no braço, mas não faça em tronco, porque é arriscado. Em relação a essa questão do pneumotórax, eu trabalho muito também a respiração durante o treino, porque já tem estudo falando, isso até esqueci de colocar aqui, que pessoas que não têm sede, pessoas que não têm nada, pessoas saudáveis que treinam na academia, dependendo da maneira que ele faz a respiração dele no momento da força, ele pode fazer sim um pneumotórax. Então, essa questão da respiração durante o exercício, na hora que você fizer a força, você inspirar, e quando você soltar, você fizer relaxar, soltar o ar, é extremamente importante, sabe? A inspiração e a expiração é extremamente importante durante o treinamento, tá? Para evitar essa questão da pneumotórax. Então, agulhamento a seco é umas coisas que eu peço para evitar fazer. Existem outras maneiras de fazer analgesia que não seja agulhamento a seco. Ventosa. Ventosa, nem comprovação científica dela tem ao certo. Então, eu já vi muitos pacientes chegarem lá com aquele chupão na pele, aquele roxo. Aí eu falo assim, poxa, você é sediana, você tem dificuldade de cicatrização, você sentiu melhor isso aí?
Ai, eu fiquei ótima na hora que eu saí de lá, mas depois eu fiquei um pouco desconfortável, mas amanhã eu volto lá. Falei, não, você não vai voltar lá. A ventosa não tem benefício nenhum para você. Você vai ficar com esse machucado aí, você pode fazer até uma lesão maior no seu tecido, justamente por conta dessa questão de fugir o nome da palavra, da questão do colágeno, tá? Você não pode fazer ventosa por conta disso. Aí o paciente às vezes acha ruim quando a gente fala, né? Ah, mas fulano falou no grupo que fez, achou bom, mas você não é fulano. Faz o que eu estou te falando, vamos tentar melhorar isso aí no treino. Eu solto esses pontos gatilhos para você, a gente melhora isso no treino. Aí acaba que ela acaba confiando e para de fazer a bendita ventosa. Ventosa nem comprovação científica ao certo tem. E geralmente nas clínicas, quando utilizam, eu passei por umas clínicas de fisioterapia, eles fazem ventosa de arrasto, né? Eles não fazem a ventosa de chupão, né, para adulto. O sobrepeso no início dos treinos também é uma coisa que a gente deve evitar. Isso aqui é uma coisa, é uma autossabotagem. Por que eu falo isso? O paciente, na primeira semana do treino, de exercício comigo na academia, com um pezinho de 2 quilos. Nossa, fazendo um bíceps no halter. Não, tá leve. Vamos aumentar esse peso. Eu não vou aumentar seu peso. Não dá para aumentar seu peso agora. Não, dá sim. Não, não dá para aumentar. Dá sim. Falei, então tá. Aí a pessoa chega para você no segundo dia de treino, numa semana, treinando 2 vezes por semana, na segunda semana, já no terceiro dia de treino, olha, se você não aumentar esse peso, eu vou aumentar. Isso já aconteceu comigo. Eu falei, não, tudo bem, pode aumentar o peso então, mas a responsabilidade é sua. Eu tiro a minha responsabilidade em relação a isso. Aí ela fala assim, não, então tá bom. Aí ela aumenta o peso. Aí ela chega para mim, eu acho que eu machuquei meu bíceps naquele exercício que você me passou. Eu falei, não foi o exercício que eu te passei, foi o peso. Eu te falei que não estava na hora de você aumentar esse peso. Então, isso acontece com frequência. E eu vou explicar para vocês mais na frente por que isso acontece com mais frequência. Então, evitar no início dos treinos, primeiro na terceira semana de treino, aumento de peso, porque você acaba se sabotando durante os treinos, tá? CrossFit, eu já falei que não é legal, porque as amplitudes são muito exageradas, tem muito impacto, você pode aumentar também a questão da fadiga, você não tem esse controle da fadiga, você não tem o controle da propriocepção, do equilíbrio, né? Então isso acaba dificultando mais ainda no movimento, e eu vou falar também, quando a gente falar de exercício, em relação ao equilíbrio e à propriocepção, que são dois fatores que a gente precisa muito trabalhar. Então, CrossFit é uma coisa que de cara eu não recomendo. E quando o paciente chega para mim já com diagnóstico de SED, né? Principalmente o tipo hipermóvel. Eu faço CrossFit. Então, você vai ter que suspender seu CrossFit. Eu não falo parar, eu falo suspender, para dar um pouco de esperança que um dia ele vai voltar. Porque quando ele começa a fazer a musculação e vê a melhora dele, ele nunca mais volta para o CrossFit, tá? E não treinar fadigado. Tem aquela pessoa que, às vezes, chega para mim, não dormiu de noite, mas não dormiu mesmo. Chega com um olho desse tamanho na academia, tá cansado, tá com dor de cabeça. Eu falo, faz o seguinte, vai para casa e tira algumas horas de sono. É melhor, porque se você treinar dessa forma aqui, o risco de você fazer uma lesão por fadiga, né, é alto. Então é melhor você ir para casa. Senão, até se você treinar dessa forma, além de você correr o risco de se lesionar, você vai ter uma péssima recuperação no dia seguinte. Então, o treino de hoje não vai ser nem um pouco proveitoso. Então, essas são uma das dicas não, das minhas, como se diz, do que eu falo que o CGO não pode fazer e não deve fazer. E de preferência, de forma alguma, tentar fazer isso. Tá bom? Principalmente quem está começando, né? Recomendações para o hipermóvel. Respeitar a fadiga, que foi o que eu falei no início dos slides lá em relação à mitocôndria, que eu mostrei os dedinhos ali. Fadigou, para o treino. Mas só treinei 10 minutos para o treino, porque depois de amanhã você vai treinar o dobro. E realmente isso funciona. Tempo de descanso entre as séries. Tem gente que descansa em 1 minuto, tem gente que descansa em 2 minutos, tem gente que leva 3 minutos, mesmo que faça com pouco volume o treino, mas com qualidade, é melhor descansar entre as séries. Precisa descansar até 2 minutos ali, é o suficiente. Se ele achar que ainda não dá, descansa mais uns 30 segundinhos e começa a fazer de novo o treinamento, tá? Começar sempre com exercícios básicos, mas é o basicão mesmo, porque é o básico que vai te dar
toda a ferramenta, né, toda a estrutura para você começar a fazer exercícios mais avançados mais na frente. E eu vou mostrar também nos slides de exercício. Evitar excesso de peso no começo. Por quê? Para evitar lesão muscular. A miofibrila, pensa que não, mas ela é muito sensível, muito sensível. No hipermóvel, mais ainda por conta desse déficit de colágeno, essa bagunça, dessa desordem do colágeno. Então, é mais fina, mais sensível ainda. Então, evitar o excesso de peso é extremamente importante, principalmente para quem nunca treinou na vida. Treinar sempre no limiar da dor. O paciente chega para você e fala assim, eu não estou conseguindo agachar porque eu estou com a minha lombar doendo. Eu falei, então faz com menos amplitude. Mas aí ele fala, mas o meu joelho está doendo. Faz de tudo para não fazer o exercício. Aí eu falo assim, então tá, então vamos fazer o seguinte, deixa eu te corrigir. Vira o pé assim, faz isso aqui assim, e agacha até onde você não sentir dor. Aí ela agacha e aqui realmente eu não senti dor. Então tá, vamos começar a fazer aqui. Faz umas 5 repetições aqui. Aí ela faz. Aí agora vamos tentar fazer um pouquinho com um pouquinho mais de amplitude. Desce mais um pouquinho e estende mais um pouquinho. Realmente a minha dor parou. Às vezes aquilo ali é só no começo, mas é sempre trabalhando no limiar da dor. Você tem que ter essa percepção de descobrir qual que é o ponto do paciente, qual a amplitude, até onde ele pode fazer o exercício, que ele não sinta desconforto no ombro, que é o mais comum, e na lombar e no joelho. São os 3 mais comuns que eles sentem desconfortos na hora do exercício. Tá? E vou falar um pouquinho disso mais na frente também. Evitar exercícios totalmente deitados. Tem muita gente que, com desautonomia, por exemplo, que acha que tem que treinar deitado. Não. Quanto mais você treinar deitado, pior vai ser para a sua desautonomia. Porque pensa bem, você está trabalhando ali deitado, a sua frequência cardíaca está baixa. Aí você começa a dar uns exercícios de lá. Isso aí você tem que fazer na fisioterapia, não é na academia, né? Para devolver função, para algo assim. Então, você começa a treinar deitado, você começa a querer fazer que só o seu exercício só vai responder o seu treino deitado, o seu corpo só vai responder os exercícios se você estiver deitado. Isso não é legal, porque quando você começar a fazer o treinamento em pé, aí você vai querer sentar logo. Então, o que eu faço? Eu intercalo. Quando o paciente chega com muita autonomia, eu faço um deitado, um sentado, um deitado, um sentado, um em pé. Eu faço isso. Porque se você não pode criar esse vício, porque senão você nunca vai sair dessa inércia de dor, de desautonomia, de fadiga. Então, você tem que botar seu corpo para trabalhar. O corpo é extremamente inteligente e ele entende isso. Tá? Calcular a frequência cardíaca e não ultrapassar da frequência máxima, as autonomias, eu já falei isso no outro slide, né? Se você tiver o mais recomendado, é o teste de esforço. Eu acho sensacional quando o paciente vem para mim com um teste de esforço, que eu olho ali, aí eu não preciso fazer o 220 menos a idade, né? Que é só para não errar, né? E às vezes a gente corre o risco de cometer algum erro. E começar com pequenas séries de repetições. 2 séries ali, de 8 a 10 repetições. Tem gente que não consegue fazer isso. Tem paciente que está tão fraco, com tanta dor, que no máximo de repetições que ele vai conseguir fazer ali, são 3. Você deixa ele fazer 3. Amanhã ele vai fazer 4. Depois amanhã ele vai fazer 5. Até você chegar no mínimo que para você são 8. Então, tá ótimo. Se conseguiu fazer só uma série, é só uma série. Partiu. Vamos agora. Aí você fala para ele, olha, agora vamos fazer outro exercício. Aí eu não dou conta de fazer mais esse. Aí você já vê que o paciente está fadigado, já vê que realmente ele não vai conseguir fazer outro exercício, então, outra série, então a gente parte para outro exercício. Pode ser um exercício deitado? Pode ser um exercício deitado. Uma elevação pélvica, né? Ou até mesmo uma elevação ali da perna. Pode fazer, não tem problema. Agora, tem que intercalar. Tá? Não pode sempre fazer exercícios totalmente deitados. Uma das minhas recomendações para hipermóveis, em relação ao treino. No início do exercício, quando você chega numa academia, que você fala para o professor assim, olha, eu quero um treino básico, porque eu preciso treinar. Eu preciso, porque eu tenho hipermobilidade, tenho síndrome de Ehlers-Danlos, e eu não posso pagar um personal agora. O que você vai fazer? Comece com exercício simples. Aí ele vem com exercício simples, tacando até leg press 45. Você vira para ele e fala assim, meu amigo, é exercício simples. Exercício simples. Nada de coisas com muito peso, muita máquina. Você pode até intercalar uma máquina, um pezinho, entendeu?
Você pode pedir essa orientação também para alguém que já conhece a síndrome. Então, o que a gente tem que fazer? Na primeira semana, o paciente chegou para você, começou a fazer exercício, você tem que começar sempre com exercício simples, carga baixa e amplitude reduzida, no limite do pico de contração. Eu não sei se vocês estão me enxergando aqui, mas, por exemplo, numa rosca direta, o paciente está aqui com exercício, né? Geralmente eles fazem isso, né, com o pezinho, fazer um exercício de bíceps aqui, de rosca. Eu, junto com a doutora Kaline, a gente não tem um eletromiógrafo para saber onde está o pico de contração do paciente. Então, o que foi que a gente desenvolveu? A gente coloca a mão no paciente, isso ela me ensinou a fazer, aí a gente vê, poxa, aqui não está funcionando, eu não estou sentindo o músculo trabalhar. Aí você toca de novo no paciente, ok, ó, então é essa amplitude que eu tenho que trabalhar, porque eu estou sentindo o pico de contração. É isso que você tem que fazer, sentir. Só que tem um artigo que já não é da área de fisioterapia e nem da área de medicina, é da área de educação física mesmo, que fizeram com atletas remadores. E eles pegaram e dividiram em grupos. E um dos 2 grupos que me chamaram a atenção, em relação à fadiga muscular, foi o seguinte, que fizeram um grupo que prestava atenção na biomecânica do exercício, no músculo que estava sendo ativado, tá? E fora a meta que ele tinha que cumprir. Então, e o outro grupo, eles fizeram só com os pacientes que se importavam apenas com o movimento do remo. Aí eles descobriram que nessa pesquisa, as pessoas que ficavam focadas em se o músculo está ativando, se o músculo não está, qual músculo está trabalhando e o músculo não está trabalhando, eles sentiram mais fadigas no treino do que os que prestaram atenção somente no movimento. Então, esse negócio de você sentir o exercício, eu recomendo mais para os profissionais, inclusive na fisioterapia. E eu falei isso no curso que eu dei para uma clínica de fisioterapia. Quer saber se o paciente está tendo eficácia no movimento? Testa, coloca a mão lá e vê. Agora, se você fizer uma amplitude total, você não vai sentir seu músculo trabalhando. Agora, faz uma amplitude reduzida para você ver. Aqui é o pico de contração, então é aí que tem que trabalhar. Aí é onde que eu vejo que o ângulo dele vai. Ele vai ter que descer mais um pouquinho, então é aqui. Sobe, é aqui. Então é esse ponto que você tem que procurar no paciente, tá? É esse ponto que o próprio paciente pode sentir, né? Pode ver, aqui eu estou sentindo meu músculo trabalhar, mas esquece depois isso e foca no movimento, porque você vai estar ativando esse músculo. Na amplitude reduzida, ele vai estar trabalhando, tá bom? A progressão do treino. Isso aqui é extremamente importante. Por exemplo, se você aumentar as cargas, aumentar as repetições e as séries, você aumenta devagar a amplitude, sem perder o pico de contração, mas sem aumentar o peso. Isso eu faço na segunda semana, quando o paciente fala para mim que já pode pegar mais peso. Aí eu vejo, poxa, mas aqui, nessa amplitude que eu ensinei para ele, já está realmente, o músculo está trabalhando bem. O que eu faço? Vou aumentar mais um pouquinho essa amplitude? Aí eu pego mais um pouco de pico de contração. Aí eu falei, Aí eu trabalho com ele mais uma semana nesse pico de contração com essa mesma carga, aumentando o número de séries e de repetições. Então, o que eu faço? Eu aumento um pouquinho a amplitude, porque aí, quando eu for colocar o peso, ele vai conseguir fazer sem sentir muita fadiga e sem machucar o músculo que ele está trabalhando, e nem forçar a articulação. Ele vai forçar quem? O músculo, tá bom? Então, quando eu aumento o peso, eu mantenho a amplitude reduzida, até ganhar força o suficiente para progredir. Como assim? Poxa, se aqui eu aumentei a amplitude, vamos lá, você começou a fazer com um pezinho de 2 quilos, eu vou te dar um pezinho de 3 agora. Aí o paciente fica feliz, opa, já vou progredir a minha carga. Então, o que eu faço? Eu reduzo a amplitude como uma margem de segurança. Você está sentindo? Tá bom? Tá, nossa, tá muito bom aqui, tá excelente. Você vai ver que na semana seguinte você consegue aumentar um pouco mais a amplitude dele. Quando você chegar nesse ponto, o que você consegue fazer? Colocar uma progressão de carga maior, vamos supor, uns 5 quilos, trabalhar na amplitude mais curta e ele vai ter uma contração muscular, um desenvolvimento muscular muito mais eficiente e sem lesão. Isso eu consigo fazer muito claramente com os meus pacientes. Essa menina que eu falei para vocês que pesava 39 quilos, hoje ela está pesando 42. Então, fazendo o quê? Fazendo isso que eu estou falando para vocês. Ela está em uma das fotos aí que eu vou postar, que eu
coloquei nos slides, vocês vão ver. Então, isso é de extremamente importância, de extrema importância. É até um pouco confuso de você entender, mas foi uma maneira que eu desenvolvi de trabalhar com esses pacientes sem que eles se machucassem, sem que eles se lesionassem e de uma maneira segura. Aqui em Brasília tem um grande amigo meu, que eu acho que vocês já ouviram falar dele também, chamado Paulo Gentil. Ele, para mim, é um gênio de treinamento de força, educação física, tem vários artigos científicos publicados no mundo. Então, se eu falar isso aqui para ele, ele dá um salto desse tamanho. Isso não funciona, mas funciona. Porque eu gosto do que ele fala, exercício que funciona para hipertrofia é o básico. É o básico que a gente tem que trabalhar. Não adianta você inventar moda. Não adianta você querer botar uma barra com 50 quilos de cada lado e fazer uma elevação pélvica. Aquilo ali você não tem ativação de glúteo, geralmente eles fazem para isso, né? Você vai arrebentar sua coluna. Então, é o básico que funciona. É um leg press bem feito, é uma puxada bem feita. Às vezes, eu evito muito exercício muito concentrado, muito focado, muito ali focado naquele músculo. Gente, vou lembrar o nome aqui, porque eu fiquei ansiosa com a correria. Então, os exercícios isolados eu evito pouco. Às vezes, por exemplo, vou fazer bíceps. Poxa, mas eu já estou fazendo uma puxada aberta aqui. Mas a puxada aberta eu trabalho meu bíceps. E às vezes, dependendo da amplitude que eu estiver utilizando em a carga com esse paciente, eu ganho tempo. Por quê? Eu evito fazer aquele exercíciozinho isolado com ele. Ele já passou desse nível de isolado. Então, eu posso colocar um outro exercício, né? Ao invés de perder tempo ficar fazendo exercício isolado. Eu posso fazer um exercício, por exemplo, uma puxada ali, que eu trabalho um grupamento muito maior de músculos, né? Bem mais grupo muscular. Vou passar aqui. Agora vamos para os exercícios. Olha só o que eu estou falando para vocês. Esse menino aqui ele também era bem magrinho e ele é Marfan, tá? Ele tem a síndrome de Ehlers-Danlos, ele é Marfan também. E quem viu que ele era Marfan foi eu. Ele chegou na médica dele e falou: realmente, eu tenho Marfan. Falei: porque as extremidades dele são bem grandes. Então, vocês podem ver o que eu estou falando. Ó, ele sai aqui do ângulo de 90 graus, tá aqui, um ângulo de 90 graus, para uma amplitude mais reduzida. O ângulo aqui, se eu não me engano, esse ângulo aqui faz uns 45 graus. Se eu chegar numa academia e falar para o professor que eu estou fazendo isso aqui, ele não está ativando nada. Mas aqui, ó, bem aqui, dá para você ver nitidamente que o músculo dele está sendo ativado. Olha como ele era magro. Olha como um pouquinho de ativação muscular faz a diferença para ele. Esse menino ficou muito bem, inclusive ele está até fazendo faculdade de medicina. Né? Então, ó, você começa ali de uma amplitude de 90 graus, e essa cadeira, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, que é fundamental. Todo exercício que você fizer em máquina, corrija a sua postura. Mas não está encostando muito bem minhas costas. Dobra o colchonete e coloca lá. Se você não tiver aqueles quadradinhos que tem em academia, que parece uma almofadinha, você dobra e coloca lá. Tá? Mas você tem que ficar confortável. E lembra que essa parte posterior do joelho tem que estar colada na cadeira. Eu vejo muita gente com esse joelho lá na frente. Aí é por isso que dá uma artrose, dor no joelho, dá as condropatias da vida, e não sabe por quê. Um dos motivos é esse. A falta de ergonomia nos aparelhos. Precisa ter uma boa ergonomia nos aparelhos, tá? E postura. Na hora de fazer exercício curvado, postura, abre o peito, conserta o pescoço, trava a mão na cadeira e sente só suas pernas trabalhando, fazendo o movimento. Isso é de extrema importância e de bastante relevância, viu? Isso até para quem não é hipermóvel, tem que malhar dessa forma. Aqui, muitas pessoas chegam para mim ali com uma leve artrose de quadril, né? Reclamando, e o exercício, a cadeira abdutora, gente, essas fotos foram tiradas do meu Instagram, tá? E antes de mais nada, todas essas fotos que estão aqui, elas foram autorizadas pelos meus alunos, meus pacientes, tá bom? Nada disso aqui eu peguei e coloquei, não. Eu pedi autorização antes para poder utilizá-las. Então, veja bem, a cadeira abdutora, tem gente que faz o quê? Joga o tronco à frente, segura na máquina e faz a abdução. Você acha que eu já vi um paciente indiano fazendo isso? Falei, vem cá, que eu deixei ele treinar sozinho, né? E eu estava na máquina do lado, só que não era dia dele treinar comigo, ele estava treinando sozinho. Aí eu falei, mas você vê, olha aqui, tem até uma hipermóvel aqui, ó, só que não é minha paciente, não. Aí eu falei, mas por que você está fazendo desse jeito? Foi assim que eu te ensinei. Porque o professor falou para mim que era melhor para ativar o glúteo. Eu falei, cara,
A máquina, ela já é feita justamente para você não precisar jogar esse tronco à frente. A sua ativação na cadeira abdutora, você já tem o suficiente para jogar esse tronco à frente. Não faz isso aqui é perfumaria, é só perfumaria. Então, o que você pode fazer? Às vezes, quando fica desconfortável para você ficar muito encostado, coloca um colchonete aqui, entendeu? Se você não sentir que está realmente ativando, ou se você tiver com uma dor no quadril, o que a gente tem que fazer? Diminui a amplitude, igual a essa moça está aqui, diminui a amplitude, e quando você fechar, você não pode fechar por total, você não pode deixar a máquina bater, porque senão você perde o pico de contração, tá? Nenhum exercício que seja de, por exemplo, movimento com halteres, né, peito supino reto, por exemplo, você encosta o halter, porque senão você perde o pico de contração. Ou um crucifixo, você também pode fazer bater nas mãos. Então, o que acontece aqui na cadeira abdutora? Essa menina, ela tinha uma dor no quadril, ela é bailarina profissional, tá? Uma coisa que muitos pacientes dizem, eu vou ter que deixar de fazer meu balé, vou ter que deixar de fazer a minha natação, inclusive natação é excelente exercício para hipermóvel, ou o meu polo aquático, eu estou com uma paciente que faz polo aquático, eu estou para morrer já com ela é teimosa. Mas então, ó, aqui é o seguinte, e ela estava com uma dor no quadril, eu falei, ó, vamos fazer o exercício, mas você vai reduzir essa amplitude. Aí ela fazia com amplitude reduzida do alto aqui, não tem necessidade de você fazer uma amplitude muito grande, não tem, o glúteo não precisa disso, tá? A partir do momento que você sentiu o glúteo trabalhando, você já pode voltar sem fechar o aparelho totalmente. Não pode bater o aparelho totalmente. No caso do sediano, o que acontece? Tem que trabalhar essa amplitude um pouco mais reduzida, tá? Trabalha mais reduzida, e se ela ver, não estou sentindo nada, aí você abre mais um pouquinho, pede para ela afastar mais um pouquinho. Aí ela afasta mais, agora aqui tá bom, então esse é o ponto. Então é aí que você trabalha, tá bom? Já na cadeira abdutora, é muito comum a gente ver pessoas com fraqueza aqui do grácil, né, dos músculos magnos também, os adutores. A gente vê muito isso. Muito, 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 muito em paciente hipermóvel. E eles têm um medo danado de fazer essa cadeira adutora. Eu não coloco na cadeira adutora primeiramente, não. Eu faço outros exercícios de fortalecimento com bola, com elástico, há um agachamento, às vezes, com o pé um pouquinho mais afastado, né, mais aberto, para depois introduzir a cadeira adutora. E eles, muitas vezes, sentam na cadeira adutora com medo, porque eles machucaram na cadeira adutora. Então, o que eu faço? Coloca ali numa carga bem leve mesmo, no 15, porque se eu colocar menos que isso, o aparelho bate, fica muito solto, né? E ajudo ele com a mão a fechar. Aí, quando ele começa a fazer o exercício, e ó, olha um pouquinho que ela abre aqui, ela não abre mais que isso aqui, tá? É só isso aqui que ela vai abrir, só. No hipermóvel, mesmo não estando machucado, tem que ser dessa forma. E detalhe, gente, esse exercício aqui, ele é excelente para assoalho pélvico, né? Quem geralmente tem sediano que tem incontinência urinária, aquelas bexigas nefrogentas. Então, esse exercício aqui ajuda bastante, porque ele trabalha todos os músculos do assoalho pélvico, principalmente quando você contrai. Eu chamo de... Eu aprendi isso numa pós-graduação que eu fiz, uma professora passando esse exercício, ela falou, pede o paciente segurar o xixi, porque quando ele segura o xixi, ele contrai esses músculos aqui, inclusive o infraabdominal. Né? Então, é muito bom, mas eu sempre peço para ele fazer com uma amplitude mais reduzida. E aos poucos, quando ele ganha confiança, que essa cadeira adutora é mais complicado de trabalhar do que essa, um paciente com dor, ele mesmo vai pedir para aumentar a carga. Aí você vai lá e aumenta um pouquinho. Muitas máquinas, como essa daqui da Life Fitness, elas têm botão de resistência. Às vezes, ao invés de você aumentar a carga, você aumenta o botão da resistência. Aí, aqui tá bom, aí você trabalha aquela resistência. Quando ele pede para aumentar a carga de novo, você tira a resistência e coloca um pouquinho de carga. Aí, tá confortável? Tá, então vamos fazer nessa amplitude. E é isso. É assim que a gente tem que trabalhar. E é assim que a gente tem... são métodos que você tem que ir desenvolvendo com você, dentro da academia. Poxa, eu estou treinando assim. Eu não posso mais me lesionar. Como que eu tenho que fazer? Eu vou começar a sentir onde eu estou trabalhando, que eu não estou sentindo dor. Aqui está ótimo, é essa amplitude. É uma amplitude de segurança para mim? Então, se você acha que ela está de segurança, faz um pouquinho mais reduzida. Pronto, agora sim, está de segurança. Aí, aos poucos, você vai aumentando essa amplitude, mas com uma carga. Agora, quando você trabalhar com uma carga muito alta, você mantém aquela amplitude, você não aumenta mais a sua amplitude, porque senão você vai machucar. Isso é só para o início, tá? Quando você já está bem, está fortalecido, que quer progredir bem nas cargas, você mantém aquela amplitude que você conseguiu chegar numa margem de segurança.
Aqui, ó, a questão do agachamento. Eu quero falar um negócio para vocês que tem muitos que vão falar assim, não, essa menina tá viajando. Não tô, não. Olha só. Tá vendo que aqui ela tá fazendo um agachamento no espaldar? A Carla, ela é hipermóvel e ela tem uma cirurgia de artrodese. E artrodese, quando dá problema em cima, vai dar problema embaixo. Ainda bem que ela tá ótima. Ela chegou na academia para mim chorando de dor. Ela não sabia mais o que fazer. Ela chegou a gastar quase 50 mil de tratamento e nada resolvia as dores dela. Melhorou comigo. E eu fico muito feliz por isso. Então, olha só. Aqui, você está vendo a posição do pé dela aqui? Geralmente, o que o professor fala para você? Alinha o pé. Muitas pessoas na academia, quando chegam na academia, não, alinha o pé que seu pé está torto. Mas espera aí, tem pessoas que pisam 10 para as 2. Tem pessoas que andam 10 para as 2, 2 e 10. Entendeu? Como que eu... E assim, e é o normal, ele nasceu assim, ele aprendeu a nascer assim. Então, toda a estrutura dele, do quadril, inclusive, está acostumado, já consolidou aquilo ali. Como que eu vou obrigar um paciente a fazer um agachamento com o pé reto? Entendeu? O que eu posso... Se eu obrigar um paciente de cara já fazer um agachamento com o pé reto, sem antes obedecer como que é a estrutura do corpo dele naturalmente, eu vou causar outras lesões nele. Vou causar lesão no quadril, vou causar lesão no joelho, porque eu vou estar forçando uma articulação que não está acostumada a trabalhar naquele eixo reto, dentro do eixo certo, né? Que seria, numa posição anatômica, o correto seria esse mesmo, entendeu? Então, o que eu faço? Eu ensino ele a pisar, não 10 para as 2, 2 e 10. Vamos fechar mais um pouquinho, vamos ver se aqui está mais confortável. No entanto, que se eu forçar um pé reto e aberto com as pernas afastadas na largura do ombro, ele vai sentir dor, ele vai sentir em outro plano. Ele fala, isso aqui não sou eu nesse corpo. Então, o que eu faço? Eu adapto. Vamos lá, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer assim. Aí o paciente gira o pé um pouquinho para dentro, esse aqui também. Vamos ver agora. Não, tá confortável? Eu falo assim, eu não pergunto se está bom, eu pergunto se está confortável. Porque é mais delicado você perguntar, você usar palavras que são com mais fluidez, né? mais livre, sem muito peso para o paciente, que já chega lá tão pesado. Então, essa posição está confortável para você? Tá, agora eu estou conseguindo fazer, então tá. Então, vamos tentar agachar aqui 90 graus e você não vai estender muito esse joelho. Aí ele faz o movimento, nossa, eu estou conseguindo e tal. Aí na aula seguinte, vamos tentar alinhar um pouquinho mais esse pé. Vamos ver se você dá conta. Senti uma fisgadinha no joelho. Então, vamos tentar ajustar mais um pouquinho para cá. Aí, nossa, agora ficou ótimo. Só que você já corrigiu um pouco dessa pisada dele. E olha só que interessante isso. Quando você trabalha isso no exercício, eu não gosto desse termo, tá? Eu vi muitas pessoas dizendo, eu tô com o meu quadril girado. Hoje eu falei isso com uma aluna, quase morreu de rir. Apesar de ser fisioterapeuta, né? Eu não gosto muito desses termos. Hoje meu ombro tá girado, meu quadril tá girado. Eu tô com... O médico falou que eu tô com um quadril mais alto que o outro. Quando você trabalha essas posições que eu estou falando, automaticamente o seu corpo ele começa a entrar numa sincronia, ele começa a sintonizar de uma maneira que toda essa estrutura começa a se encaixar perfeitamente. Olha só que interessante. Agora eu te pergunto, isso existe em artigo científico? Esse manejo tem de exercício? Não tem. E o paciente acaba que ele para de sentir dor em quadril, em joelho, na coluna, porque ele está todo alinhado. E quando ele volta no médico, o que você fez? Musculação. Tá vendo que quando eu falo para os pacientes que é difícil dar aula online e prescrever, muitas pessoas me procuram. Karina, você pode prescrever um treino para mim? Ou você dá aula online? Eu não dou. Se eu fizer isso, eu vou estar sendo desonesta. Eu não consigo fazer isso, porque eu presto atenção nesses detalhes. Eu tentei, tá? Eu juro para você que eu tentei. Tentei com pessoas dos Estados Unidos, com a pessoa na Suécia, com umas pessoas aqui no Brasil. Melhoraram, mas chegou um ponto que eu mesmo dispensei. Por quê? Porque eu não estava mais conseguindo evoluir com elas, conversei com elas e elas entenderam perfeitamente. Não, você tem razão. Então, eu prefiro não continuar e eu não dou mais aula online e nem faço consultoria, justamente por conta dessas peculiaridades que exige o treinamento com pessoas hipermóveis e sedianas, né? Vou passar aqui um pouquinho para frente. Olha aqui o agachamento que eu estou falando para vocês. Olha aqui o menino que eu falei. Ele faz um agachamento um pouquinho mais aberto. Por quê? Ele tem o quadril dele é totalmente desalinhado, ele é totalmente descompensado. Mas esse menino ele melhorou muito, muito. Hoje, ele
suspendeu os treinos, né, porque não estava conseguindo conciliar com a faculdade de medicina, e coincidentemente, ontem ele me falou que quer voltar. Então, que ele já está começando a sentir alguns desconfortos. Olha só, aqui que eu estou falando para vocês do músculo, ativação muscular. Essa aqui é a ativação muscular dele. Só que eu não fico falando para o paciente, está sentindo isso, está sentindo aquilo? Não. Eu pergunto, está confortável? Porque eu estou vendo que está tendo ativação muscular. E o próprio paciente fala para mim, nossa, eu estou sentindo músculos trabalhar que eu não sentia há muitos anos. Então, assim, você não precisa ficar tocando no paciente, ai, vê isso, vê aquilo, causando esse estresse mental nele, porque até o estresse mental piora a fadiga. A gente tem a tal da fadiga emocional. A Josiane vai falar isso para vocês. Então, isso também aumenta a fadiga do paciente. Então, você tem que ensinar o movimento, deixar ele fazer e ir corrigindo, né? Aos poucos e corrigindo. Essa foto aqui foi dessa paciente que, no começo, quando ela começou a agachar comigo no Smith, gente, antes desses pacientes vir para o agachamento Smith, eles fizeram aquela evolução lá no espaldar, que eu mostrei para vocês antes. Aqui, ó, olha como ela pisava, mais aberto. E como ela fez a cirurgia de artrodese, ela só conseguia agachar assim. E olha que interessante que eu peguei nessa foto. Ela tinha 5 quilos de cada lado aqui nessa barra. E ela começou a agachar comigo com 2,5 kg. Aqui já era uma pequena evolução. Agora, e olha, ela era bem flácida, tá? Ela não tinha essa musculatura, não. E aqui dá para você perceber, ó. Isso aqui foi depois de um mês, ó. O pezinho mais alinhado, já não tinha mais dor no quadril, nem na lombar, e um pouco mais de carga. Aqui eu acho que tinha 12,5 kg, que essa aqui é de 10. Olha a diferença para vocês verem que funciona. Tudo isso que eu estou falando para vocês é verídico. É o que eu vejo na prática clínica, é o que eu vejo dentro da academia. Cada paciente, ele é especial, ele é particular. Tanto que o símbolo da Ehlers-Danlos é uma zebra, né? Porque nenhuma zebra é igual a outra. E é exatamente isso. Olha aqui, essa paciente aqui, além da síndrome de Ehlers-Danlos, ela tem fibromialgia também, desautonomia. Essa aqui tinha desautonomia, muita. Então, eu não conseguia muito mudar os exercícios com ela, porque qualquer coisinha que eu mudasse, ela tinha uma descompensação. Então, ó, ela começou a agachar aqui comigo com 2,5 kg. E ela só conseguia agachar assim, que era o ponto mais confortável para ela, que ela não sentia dor. Tá errado? Não. Desde que eu não deixo esse joelho ir lá para frente. Se eu deixar esse joelho lá para frente, está errado. Eu posso causar uma lesão nela. Então, assim, quando ela aposentou, foi viajar com o marido e tudo, ela até suspendeu também os treinos. Isso aqui já tem quase um ano. Então, ela já saiu na academia, já agachando desse jeito, agachando com mais peso e com menos dores, tá? É isso, tem essa diferença. É todo um processo, sabe? Eu acho isso lindo. Eu sou apaixonada por isso. Olha aqui, são dos. Aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Por que eu coloquei cadeira extensora, cadeira adutora, abdutora, leg press e agachamento no Smith para treino de membros inferiores? Porque é o terror das pessoas. São os exercícios que eles mais reclamam de dor e de fazer, entendeu? Porque eles faziam totalmente errado. Totalmente errado. Por isso que eu coloquei isso aqui para vocês, porque tem essas diferenças, tá? Eu esqueci de falar um negócio para vocês. Aqui nesse exercício do leg press, tá vendo que o joelhinho desse paciente está mais encostadinho? E a ponta do pé dele tá para cima? O que acontece? Todo mundo que senta nessa cadeira, não é leg press, não, cadeira extensora, senta nessa cadeira jogado, ponta do pé caída, o joelho está mais afastado. Você acha que isso aí não vai dar uma descompensação no seu quadril e na sua lombar? Claro que vai. E não segura na cadeira, aí o bumbum está indo lá em cima e voltando, lá em cima e voltando. Se tem uma coisa que às vezes eu vejo no Instagram, essas blogueiras treinando, que não é nem permóvel, curiosidade. Elas metem peso na cadeira extensora, a bunda vai lá em cima e vai lá embaixo, vai lá em cima e vai lá embaixo. Olha a retroversão de quadril que ela está fazendo. O problema é que ela está arrumando na coluna lombar dela e nos joelhos, e sem contar no tornozelo. Então, gente, o certo é isso aqui, ó. O joelho encostadinho, pontinha do pé para cima, e tenta deixar esses joelhinhos aqui mais ou menos alinhado com o seu fêmur alinhado com o seu quadril, tá? É um pouquinho, isso, se eu não me engano, fica um pouquinho mais, em algumas pessoas, um pouquinho mais aberto do que a linha dos seus ombros, em outras pessoas um pouquinho mais fechado, que depende da estrutura, do tamanho da pessoa, tá? Esse paciente ele era bem grandão. Ele tinha o quê? O Arthur acho que tinha 1,82 m. A mesma coisa para agachamento. Leg press.
Olha aqui, o leg press, esse aqui é outra coisa que muitos pacientes reclamam muito. Eu nunca coloco um paciente de cara no leg press 45. Eu não faço isso, porque o leg press 45, o risco de lesão para esse paciente é altíssimo. Primeiro eu fortaleço ele, para depois dar uma evolução. O leg press 45 é aquele que você deita e a máquina vem aqui a 45 graus para você. Mas existe o leg press também totalmente vertical, tá? Ele vem literalmente em cima de você. Esse aqui é o leg press horizontal, tá? Então, esse leg press aqui, o que você tem que fazer? Você está vendo que ela está segurando tem alguns aparelhos que tem onde você segurar, outros não. O que eu faço? Eu mando segurar embaixo do banco. Aqui, ó. Ela tá bem firme, bem apoiada, pescocinho reto. Eu peço até de preferência para encostar a cabeça no encosto da cadeira. Joelhinho a 90 graus, tá? Pezinho confortável para ela, mas nunca aberto demais e nem fechado demais. Tem que acompanhar aqui, ó, a linha do seu quadril. E aqui, só para você ter ideia, o pé dela ainda está um pouquinho baixo, porque esse pé tem que estar na altura do joelho aqui, ó. Tem que estar retinho, tá? E o que eu faço? Geralmente, quando é para o paciente sair da inércia, eu peço para ele colocar força no calcanhar. Força o calcanhar, porque ele vai jogar essa força para onde? Para o posterior de coxa e para o glúteo. Não vai jogar essa pressão em cima do joelho. Então, até no agachamento, quando eu peço para o paciente fazer o agachamento, sair da inércia, eu falo assim, o primeiro agachamento, no agachamento eu peço sempre para poder voltar com o calcanhar. Então, eu peço sempre para poder sair da máquina com calcanhar, no leg press, tá? Sempre. No agachamento também eu faço a mesma coisa. Aí, depois que ele está no ritmo, ele não vai mais precisar de fazer a força no calcanhar. É só para sair da inércia. Saiu da máquina, sai com o calcanhar. Não sai com o pé inteiro. Porque tem gente que força o quê? A ponta do pé. E joga esse peso aonde? No calcanhar do torque. Vai todo para o calcanhar e para o joelho. E aí força também um pouco dessa coluna lombar. Então, quando você força o calcanhar, essa força ela vem para o posterior de coxa e para o glúteo. Depois que malha aí, testa. Vocês vão entender o que eu estou falando. Aí aqui, ó, ela vem até aqui. Ela não vem, ela não faz uma extensão completa. Aqui é onde essa paciente ela tem um pico de contração dela, tá? É nessa amplitude aqui, porque essa moça, ela era jogadora de vôlei profissional, tá? Jogou em vários times profissionais, chegou na seleção e tudo. Então, você vê que ela era uma pessoa magra, né? Tava sem músculo nenhum aqui, mas ela melhorou bastante, ganhou bastante massa muscular. Essa moça, esse aqui foi no começo do treino, pode não ser, aqui não dá para ver, mas a carga dela tá bem leve. E o interessante dela é que automaticamente ela pedia, nossa, hoje o peso está mais leve, vamos aumentar? Aí a gente aumentava. Mas eu sempre de olho o quê? Na fadiga dela, na frequência cardíaca, para não deixar subir muito, para não dar desautonomia, porque tem isso também. Tá? Então, assim, o importante do leg press é você estar colado na cadeira, não ultrapassar o seu... Aqui, ó, se o pé não ficar muito confortável aqui alinhado, você pode baixar assim um pouquinho do calcanhar, mas não esquece, você tem que forçar o calcanhar para sair da inércia. Não joga esse peso, você não vai conseguir, não vai ter força para distribuir no pé, e nem se você não tiver sozinho, tiver ninguém para tirar você da inércia, você faz isso. Você joga a força no calcanhar que você sai tranquilamente. Agora, se você tiver alguém para te ajudar a sair da inércia, igual eu faço com os meus alunos, quando eles estão progredindo de peso, eu ajudo a sair da inércia. Mas se eles forem treinar sozinhos, eu peço para eles saírem com o calcanhar. Então, faça isso. Vocês vão ver, vão entender o que eu estou falando. A prática é sempre a melhor maneira de você aprender as coisas, né? Então, aqui, ó, essa paciente, ela conseguiu melhorar bastante as dores que ela tinha, né, em relação à síndrome de Ehlers-Danlos e da fadiga. O problema é que ela fazia também BSV por conta da fibromialgia, mas ela já tinha melhorado bastante quando ela parou de treinar comigo. E ganhou também massa muscular. Agora a gente vai para o exercício superior. Essa aqui é aquela menina que eu falei para vocês que pesava 39 quilos. Gente, ela não fazia isso aqui não, tá? Ela malhava deitada, e eu só conseguia fazer 2 evoluções com ela no começo. Deitada e sentada, deitada e sentada. Até que um dia eu consegui fazer, porque essa academia aqui, pode ver que é um ginásio, ó. Aí tem uma escadona, e não tem elevador, não tem rampa, não tem nada. Ela conseguiu descer a escada,
Eu falei, nossa, que legal, mas subir com você é fácil, porque é só colocar você no colo. Ela, não, Karine, eu consigo subir. Eu falei, tá bom. Olha só que interessante, gente, a puxada. Eu adoro esse exercício. Quando você for fazer um exercício de membro superior, até mesmo de membro inferior, tenta não contrair o trapézio. O trapézio, todas as emoções da gente ficam acumuladas nele. Aí gera dor, aí junta tudo na cervical, aí vai doar dor no trapézio, vai formar um monte de ponto gatilho aqui no romboide, aqui nesse feixe medial do trapézio vai ficar ruim, seu ombro vai doer, e aí vai ficar horrível. Então, geralmente esses pacientes sedianos, eles têm escápula ou é alada, tá? A escápula desses pacientes ou é alada ou é muito abduzida, aliás, tá? Quando não é escápula alada, é muito abduzida, é muito aberta, né? Então, o que que eu faço? Isso aqui é o seguinte, aqui eu vejo, eu toco a mão nas costas dela e vejo até onde a escápula tá ou não trabalhando. O que que eu faço? Eu peço para poder eu falo assim, você está sentindo a sua escápula trabalhar? Ela não, então tá, então joga esse cotovelo para trás e não estende todo esse cotovelo. Até eu sentir que essa escápula está saindo do lugar, porque tem gente que parece que tem escápula rígida, ela não sai do lugar não, principalmente pessoas que têm cifose, tá? Você não vai sentir muito, então você pede para ela vir ao máximo. Isso aqui não vai causar lesão no ombro e nem na escápula dela, no cotovelo, em nada. Quando você faz esse movimento, você abre o peito, né? Você junta a escápula lá atrás. Olha aqui dá para você perceber ó, que a escápula dela veio. Ela tem a escápula um pouquinho alada, essa menina. Então, o pico de contração dela era esse aqui, ó. Um braço não muito estendido e trazendo o cotovelo para baixo e para trás, tá? O movimento é assim, para baixo e para trás, jogando o peito para frente. Quando você joga o peito para frente, você não consegue mais descer o braço. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aí você faz a extensão, né, curtinha, até onde você vê que tem ainda, que você sente o seu músculo trabalhando, né, a ativação dele, e volta. Esse é o ponto da puxada frontal supinada. Eu começo sempre com a supinada, porque se eu começar de cara com uma puxada aberta, ele não vai conseguir ter essa percepção, esse equilíbrio da barra. Então, com a pegada supinada, o paciente consegue trabalhar um monte de coisa aí, equilíbrio, procepção e força, tá? Eu gosto muito desse exercício. Olha esse exercício aqui. Eu botei 2 variações. Eu amo esse exercício, principalmente para quem tem muitos pontos gatilhos aqui nas costas, ó, nessa região do trapézio aqui, dos romboides. O que acontece? E dor no pescoço, tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês também, rapidinho aqui. Muitos pacientes com dor tipo, no pescoço, com instabilidade crânio-cervical, e eu vejo muita gente fazendo aqueles exercícios com elástico, né? Pescoço. Cara, eu acho que nem na fisioterapia aquele exercício deveria ser feito. Porque se você tem alguma deformidade arterial, você pode lesionar, matar um paciente desse. Então, eu evito. Então, o que que eu faço? Principalmente com os hipermóveis. Eu consegui uma maneira de fortalecer essa região cervical desses pacientes sem ficar fazendo esses exercícios. Tá? O que que eu faço? Eu trabalho dorsal, tá? Inclusive esse feixe medial do trapézio, porque quando eu trabalho ele pega um músculo bem grandão aqui, ó, o trapézio ele tem uma origem lá em cima, né? Lá, acho que não me engano, é na C1, e vai até lá embaixo em T1, se eu não me engano, eu esqueci, mas é mais ou menos isso. Ele é um músculo gigante. Então, quando você trabalha esses músculos que estão inseridos aqui e tem a origem na base do crânio, e uns aqui nessa região do trapézio, tem uns aqui na clavícula, na escápula, né? Você também fortalece o pescoço. Eu não gosto de trabalhar exercício isolado para cervical, principalmente em paciente hipermóvel. E tem outra questão também. Você pode pegar um nervo vago aqui, né? Por exemplo, é a tem um exercício que eu faço, que às vezes eu faço, que é um que você faz de extensão e flexão da cervical. Esse exercício eu faço sentado. Por exemplo, a Josiane, ela que vai dar aula para vocês, ela não faz esse exercício, porque mexe com o nervo vago dela, ela se sente mal, dá vontade de dar enjoo nela. Então, é uma paciente que eu não faço. Agora, você imagina se eu ficar colocando ela para fazer exercício isolado, cervical, não faço. Então, o que eu faço? Trabalho de cinesia escapular, pode ver, todo mundo que tem dor na cervical tem cinesia escapular. Então, eu coloco para essas escápulas funcionarem perfeitamente, trabalho essa região do tórax peitoral também,
tem um peitoral, um músculo gigante aqui também, que ajuda nessa base, nessa sustentação da cervical, tá? Para poder fortalecer esse pescoço, dar uma estabilidade melhor para elas. Essa menina aqui tinha, ó, estabilidade cervical, essa aqui também tinha um pouco. E olha só, ela já estava... Aqui foi o início, né? Aqui, ó, eu cruzei o elástico no espaldar, olha o cotovelo dela alinhado com o ombro, tá? Quando puxa a linha, olha aqui, escápula tracionada, tenta juntar essa escápula para trás, e aqui, ó, não estende muito o cotovelo. Esse aqui era o ponto dela. Pode ver que aqui dá para ver perfeitamente, apesar que ela está de camisa, que a escápula dela abriu, né? E quando ela fechou, olha aqui a camisa. A escápula funcionou perfeitamente, o pescoço sempre alinhado, e o trapézio não pode estar tensionado, nem na contração e nem na hora de você fazer a fase de relaxamento, não pode. Sempre, fala para o seu paciente, olha, você está nervoso? Você está estressado? Então, para de tensionar esse trapézio. Trabalhe com esse trapézio mais relaxado. Esse trapézio precisa sentir o exercício. Porque se ele vai fazer um exercício desse todo tensionado, ele não vai sentir. Ele vai chegar para você e falar assim, nossa, aumentou minha dor no trapézio. Eu falei, mas é claro, estava parecendo uma pedra. Eu pedi para você tantas vezes. É difícil, viu? É difícil. Eu mesmo, às vezes, tento, mas é difícil. Por exemplo, dirigir. A gente está o tempo todo num ato de tensão, principalmente no trânsito, né? Você pode ver, se você chegar em casa, colocar a mão no seu trapézio, tá duro, igual o meu tá aqui agora, o trânsito que eu peguei. Tá duro. Por quê? Tensão. Você fica o tempo todo assim, eu joguei toda a minha emoção no meu trapézio. Se eu for malhar costas agora na academia, eu vou morrer de dor no dia seguinte. Então, eu sempre peço ao paciente, vamos fazer com calma, relaxa, faz devagar, pense em coisas boas. Aí eu falo umas coisinhas para eles, dão uma risada, quando eu ver, fizeram um exercício relaxado. Tá? Então, aqui são duas variações que eu gosto muito. Ó. Uma na corda, tá? Na polia alta, e a outra no elástico. Essa aqui, eu gosto de fazer muito para aprender o movimento, e essa aqui eu já faço para poder, quando a pessoa já está com uma evolução melhor, igual estava essa menina aqui, ó. Essa menina até, é isso que eu falei, que era estudante de medicina também. Então, assim, eu gosto muito. São dois exercícios, duas variações que eu adoro. Esse aqui é o tal do bíceps. Ó, essa foto eu tirei com ela na academia justamente para mostrar para vocês. Olha a diferença de você fazer uma extensão total e uma amplitude reduzida. Olha o bíceps dela aqui, ó. Olha aqui o bíceps dela. Entendeu? Então, é isso aqui que a gente não pode fazer, ó. A gente tem que manter esse músculo aqui contraído, uma fase excêntrica da contração. É isso aqui, ó, a fase excêntrica da contração. Ele vai estar sempre contraído fazendo o movimento. A fase excêntrica. O pico de relaxamento dele vai ser muito pequenininho. Então, ele vai estar sempre, ó, trabalha pequenininho, curtinho, tá? Esse aqui é um dos exercícios mais, com a amplitude mais curta que a gente trabalha, porque é uma articulação grande, né? Um braço de alavanca muito grande. Então, mas quando você dobra aqui o cotovelo, ele fica reduzido. Então, o exercício que você consegue fazer uma amplitude menor, é esse daqui. É o bíceps halter. Então, olha só, aqui dá para você ver, ó, a diferença. Eu pedi para ela fazer isso aqui de propósito, ó. Tá? A amplitude total e a amplitude reduzida. Olha, e ela é hipermóvel. Olha a diferença. O músculo nem mexe. Aqui já eu tenho uma contração. Aqui foi o que eu falei do supino. Só que aqui, essa paciente ela já estava um pouco mais evoluída. Então, o que a gente fez aqui? O braço sempre tem que estar aqui a 90 graus. Essa barra que ela começou, ela tinha 10 quilos, tá? Não parece, mas o cotovelo dela estava a 90 graus aqui. Aqui era só uma posição de questão de punho mesmo, tá? Mas a gente desce sempre, sempre na altura do ombro. Não deixe esse cotovelo cair no supino, seja ele no halter, seja ele na barra. Eu gosto muito de trabalhar primeiramente o inclinado. Dificilmente eu coloco o supino reto. O inclinado vai me dar o mesmo resultado do supino reto. Tá? Gosto muito de trabalhar aqui. Oi, alô? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, foi o microfone que abriu sem querer. E eu só não querendo te apressar, é porque a gente ainda tem que ter a roda de conversa. Aí Tá você já. acabando aqui já. Tá Ah, tá acabando. bom, querido. Obrigada. Tá bom? Nada. E aqui, ó, quando a gente estende pouco o cotovelo, a gente não estende muito, tá? Então, ó, desce aqui 90 graus e faz uma extensão curtinha. Aqui é onde ela tinha a melhor ativação dela, era aqui, dessa paciente. O tríceps, olha só, essa aqui também foi de propósito. Eu pedi para ela fazer uma extensão total e curtinha. Olha a diferença.
Aqui eu tenho uma ativação muito melhor do que aqui. Tá? É por isso que a gente tem que estar sempre de olho nessas amplitudes. Nunca fazer isso aqui é um alongamento, gente. Quando a gente faz isso aqui, a gente está alongando o músculo. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma contração. Né? O hipermóvel precisa de uma contração. Aqui é o desenvolvimento. Esse aqui é exercício para ombro. Olha só, é a mesma coisa. Muita não tensional do seu trapézio, 2 quininhos na mão, e olha que legal. Cotovelo alinhado com o ombro, sobe, não junto ao halter. Levanta sem estender muito o cotovelo. É isso aqui. Se você olhar um fisiculturista malhando, ele nunca vai fazer esse movimento de juntar o halter. Ele levanta o peso, porque a ativação vai estar ali, não vai perder o pico de contração. É saber malhar também, tem que saber um pouquinho de musculação, também para a gente poder fazer o que tem que ser feito da maneira correta. Aqui é o último exercício. Aqui é o seguinte, quando o paciente está bem evoluído, ele chega na academia atrasado, só tenho 30 minutos, então tá, partiu exercício multiarticular. Eu amo exercício multiarticular. Para mim, eu já iniciava de cara com todos os pacientes fazendo exercício multiarticular. Por quê? Olha só, eu trabalho todos os músculos de uma vez só. E eu ganho tempo. Eu faço 3 exercícios aqui com ela e acabou. Essa paciente em específico, ela tem um marcador genético também de... Ai, meu Deus. Como é que é o nome? Osteogênese imperfeita. Ela tem cirurgia de pertortes nos dois pés, tá? Ela fez várias cirurgias dos 2 pés. Tem sede e tem marcador genético também de osteogênese imperfeita. Só não lembro onde é que está ali. Mas é isso aí. Então, ela fratura muito fácil. Ela tem uma fratura muito fácil. Tem 2 meses que ela está treinando. As dores dela já melhoraram 90%. Ela falou para mim isso ontem. Então, ó, são 2 exercícios. Eu estou trabalhando a mesma coisa. Só uma eu estou usando a barra e a outra eu estou usando o halter. Posso fazer com os dois? Quando não quiser usar uma barra mais pesada, eu posso variar com o halter? Pode, olha aqui. Tá? Sem estender o cotovelo todo e os joelhos. É isso. Eu adoro exercício multiarticular. Ganha tempo, trabalha mais o cardiovascular, ganha o condicionamento físico, acontece de uma maneira mais rápida também, porque está trabalhando o corpo todo, né? Exige mais respiração, aumenta a frequência cardíaca, é excelente, eu adoro. Recomendações para os hipermóveis. Aqui é do Mudney, eu adoro o Mudney. Eu tenho um livro dele. Quando eu comecei a estudar a SED, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro dele, né? E até tive que melhorar um pouco o inglês, porque tinha uns termos técnicos lá que eu não entendia. Então, eu gosto muito do Mudney. Então, isso aqui eu tirei do livro dele, tá, gente? Técnicas de terapia manual nunca devem ser realizadas em uma parte do corpo que não está sendo fortalecida. O que eu falei para vocês? Isso aqui também entra a questão da liberação miofascial, tá? Tirar os pontos gatilhos muito próximos às articulações. A progressão deve ser baseada na tolerância do paciente, eu também falei isso para vocês. Identificar e eliminar os gatilhos em casa permitirá que um paciente com SED realize as atividades de vida diária, com menos dor, as AVDs, né? Atividade de vida diária com menos dor. É aquilo que eu falei para vocês, da educação em dor, né? Por isso que eu dou, às vezes, quando o paciente é um pouco resistente a aprender algumas coisas, inclusive posição de dormir, eu sempre dou essa cartilha que eu tenho. Eu sempre tomo, leva isso aqui para casa. Eu tiro uma cópia, eu tiro foto do celular e dou para ele. Preste muita atenção ao nível de exercício em cada região do corpo. Isso aqui é muito importante, gente. Tem pessoas que a gente tem que respeitar muito a tolerância de dor do paciente, de exercício, né? Às vezes, tem exercício, por exemplo, aquele lá que eu mostrei, esse aqui rapidinho. Às vezes o paciente, com essa barra, ele sente dor no ombro, por exemplo. Ah, não, mas se eu fechar um pouquinho aqui com o halter, nossa, estou fazendo, tá maravilha, não estou sentindo nada. Eu estou trabalhando a mesma musculatura, só que com halter. Eu só mudei uma pequena variação, que foi a ferramenta que eu usei. Então, ele já suporta mais, já tem mais tolerância. Opa, passou aqui. Trabalhar em estreita colaboração com o médico de cuidados primários do paciente. Às vezes, aquilo que eu falei para vocês da educação em dor, da neurociência da dor, ali naquele coxizinho de OCELs,
muitas vezes o médico não dá essas recomendações para o paciente. Então, a gente tem que estar a par disso também, para tentar, se a gente trabalhar numa equipe multidisciplinar, a gente tem contato com o médico, tem contato com o nutricionista, tem contato com o fisioterapeuta, para falar sobre aquele paciente, fica mais fácil de você chegar numa conclusão, né? Aqui a gente faz muito isso, muito. Às vezes já vem já com o médico, às vezes o doutor Tiago, quando indica algum paciente, ou a doutora Josiane, manda um relatório gigante. Aí, ou senão, quando ele sabe que eu trabalho, eu tenho que fazer, ele só manda para mim assim: paciente com dor lombar, cede, hipermove, pronto. Aí eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, às vezes eu mando mensagem para ele: ó, o paciente está bem e tal, não sei o quê. E a gente conversa, né? Inclusive com o nutricionista, tá, gente? Porque a alimentação é um negócio muito importante. O paciente não está bem, eu estou sentindo ele fraco, ele não está conseguindo seguir a dieta anti-histamínica e tal. Ah, não, vou conversar com ele. Então, esses feedbacks é bom vocês terem. Não deixe seu paciente chegar até o final do exercício, já falei isso para vocês. Não se fique frustrado. Essa questão do frustramento aqui é quando o paciente treina com um educador físico que não entende de sede, de hipermobilidade, de fadiga, de nada. Porque ele se machuca e vai se sentir realmente frustrado. E às vezes até comigo, quando eu estou ali com o paciente, dando esse treinamento para ele não consegue fazer algo que eu peço, aí eu vou e faço uma outra variação que trabalha o mesmo músculo, ele fica frustrado porque ele não conseguiu fazer o primeiro. Aí eu vou e explico: não se preocupe, é a mesma coisa, eu só mudei a variação. Quando você tiver craque nesse daqui, a gente consegue fazer aquele lá, e sempre dá certo. E, pelo amor de Deus, gente, evite alongamento. Alongamento tem que ser evitado. Como que eu vou alongar uma pessoa hipermóvel? Ah, mas eu sou hipermóvel, mas meu posterior de coxa é encurtado. Resolve isso no exercício, sabe? Resolve no exercício que dá certo. Mas não alongue paciente. Paciente não deve ser alongado, tá bom? Aqui são as referências bibliográficas que eu utilizei. Eu falei alguns artigos aqui na hora da apresentação, mas são artigos mais voltados para a área de educação física, que não tem nada a ver com hipermobilidade, mas que eu achei interessante trazer eles, tá bom? Citar eles aqui para vocês. Depois eu posso passar, quem tiver interesse. Gente, eu fui rápida aqui, porque tenho tempo. Desculpa se eu atropelei alguma coisa, se foi muito fraco a minha informação para uns, tá? Ou se eu falei muito rápido, porque eu cheguei um pouquinho tensa, eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu saí do local onde eu estava atendendo uma paciente 2 horas antes, para não chegar atrasada, mas infelizmente eu peguei o trânsito. Choveu aqui muito. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é que nós que somos profissionais de saúde, que atendemos essas pessoas que geralmente estão muito vulneráveis, é para que na hora do atendimento a gente seja um pouco solidário, né? Na maneira de falar, na maneira de ouvir, porque ele já vem no enfrentamento de muita luta, né, com a doença e de muitos diagnósticos errados, e tentar fazer o máximo possível ele esquecer esses diagnósticos, né, que acaba dando certo, porque a gente nunca sabe o que ele passa dentro de casa, no trabalho, o que ele está enfrentando. Então, a gente tem que tentar levar um pouco de leveza dentro do nosso tratamento para esses pacientes. É isso. E muito obrigada. Meu Instagram está aí. Quem quiser, eu não sou muito instagramável, não, mas quem quiser, fica à vontade, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Hoje foi um dia especial, as nossas palestras têm sido todas muito bacanas, tanto dos nossos pesquisadores, do nosso grupo do NEIS, assim como dos nossos convidados. Não me arrependo de nenhum deles, cada um traz uma abordagem maior e melhor, com visões diferentes, com informações relevantes. Posso lhe dizer, como pessoa com sede e como professora e pesquisadora, que foi impecável, foi uma aula, verdadeira aula. Eu fico emocionado. Estou muito satisfeita. Passei a palestra inteira aqui, que você não estava me vendo, balançando a cabeça, então eu quero, inclusive, que isso fique registrado para o vídeo que vai para o YouTube, para dizer que eu tenho 12 anos com o mesmo personal, que é uma pessoa que tem a minha idade, está com 53 anos, que eu estou fazendo hoje. Foi um presente de aniversário essa palestra. E Parabéns. ele. Obrigada. O meu foi segunda. Meus parabéns também, Obrigada. geminianas. Isso. E eu fiquei muito, muito mais satisfeita, porque assim eu vejo que, assim como você, né,
o que diferencia esses dois educadores físicos, que agora eles, André Costa, que atua aqui em Lauro de Freitas, já mora em meu coração, eu digo que é Deus no céu e ele na terra. Você agora faz parte desse rol seleto que me dá Uhum. esperança, né? Porque isso é uma coisa que eu tenho rebatido. Se você for assistir as outras palestras que a gente tem no nosso canal no YouTube, Vou inclusive nas assistir. nossas sessões científicas, eu sempre bato na mesma tecla, porque isso é uma coisa que eu tenho estudado e que tenho vivenciado como pessoa com CEDH, né? E eu digo que foi ele, e é verdade, isso, várias coisas que você relatou, eu passei por todas elas. Foi um aprendizado para nós dois, porque ele nunca tinha lidado com uma pessoa com um caso como eu, já tinha verificado uma outra pessoa com hipermobilidade, mas eu busquei esse profissional porque ele atuava com idosos, e é a recomendação que eu tenho feito para todas as pessoas com Ehlers-Danlos que entram em contato comigo, e digo sempre isso: é musculação, ponto final. Né? A atividade indicada para pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel é a musculação, não tem outra. Ah, Isso. mas eu quero fazer pilates, quero fazer yoga, quero fazer balé. Eu digo, não façam coisas que aumentem a elasticidade, vão te piorar. Aí, natação, eu- uma das pessoas da Abracete falou para mim, ah, mas eu faço natação, me sinto muito bem. Falei, ótimo. Mas, no geral, não faz bem, porque tem várias questões associadas. A gente tem, eu sempre brinco, né, que a pessoa com CDH, ela não tem o neurodivergente, as pessoas com Sim, espectro autismo, a gente é corpo divergente. é. E isso que você falou aí, isso é muito real. Você aprende lá na Faculdade de Educação Física sobre biomecânica, sobre cinesiologia, faz todo um estudo da parte muscular, como deve ser o movimento. E quando você vai, e você viu isso na sua prática, você mostrou vários exemplos aqui, você aplica o mesmo tipo de exercício, o mesmo equipamento para uma pessoa, corpo divergente com Ehlers-Danlos hipermóvel, e para uma outra pessoa que tem um corpo mais na média, e não são os mesmos músculos trabalhados, então não a força vai para o lugar errado e nisso provoca-se lesões, e acontece exatamente o que você falou. Eu até chegar nesse meu educador físico, esse meu querido, eu passei por algumas academias e da última vez eu fiquei anos sem ir à academia. 3 meses depois eu cheguei chorando em casa, mas não era nem por conta de dor só, era de agonia, porque eu via que eu precisava fazer exercício, mas eu tinha pavor, porque eu entrava ruim e saía pior. Através de ortopedistas, e Deus sabe, todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu tenho uma pinimba muito grande, para não usar a palavra pior, com ortopedistas. Alguns me recomendaram fazer pilates, foi outra coisa, 3 meses de pilates, com duas fisioterapeutas acompanhando, uma inclusive formada em osteopatia, só me deixaram pior, 2 dias na Pilates e 3 dias de cama no fim de semana, com base anti-inflamatório, com gelo, etc, etc, até eu chegar nessa pessoa que foi fazendo isso. E assim como você contou, há um caso da mocinha lá, eu não estava abaixo do peso, eu estava até acima do peso, como eu estou sempre, que é muito comum, né? Sobrepeso, obesidade, inclusive pela baixa tolerância ao exercício que essas pessoas costumam ter. Eu passei 2 anos praticamente fazendo um tipo de fisioterapia. Ao contrário de você, André não é fisioterapeuta, mas ele fez uma formação em medicina chinesa, o que eu muito agradeço. Então, ele fez curso de acupuntura, ele usa calor, ventosa e tal. Então, muitas vezes eu chegava e, como você falou, ele olhava para mim e dizia: vai para ali. Ali é uma sala que ele tem para fazer as massagens. E fazia várias séries de intervenções para me tirar da dor. E durante 2 anos era isso que eu fazia na academia, era quase que uma fisioterapia especializada. Aos pouquinhos, foi introduzindo uma série de exercícios, exatamente como você falou, sem peso, aí depois com peso bem pouquinho, com elástico, com bola, com agachamento, muito agachamento. E conforme eu fui melhorando, duas coisas aconteceram, né? Então, eu fui ganhando massa muscular, o que foi reduzindo a minha dor paulatinamente. Às vezes eu mesma dizia: ah, já está fácil com esse peso, posso aumentar? E ele fazia como você, acho Tá melhor vendo? não. Mas quer tentar? Eu falei: vamos, agora eu não faço mais isso, lá no início. Falei: tá, deixa eu tentar. E eu tentava e dizia: ah, e ele falou: falei, volta para o peso anterior, melhor deixar
quando eu vi que você está melhorando, então, ele me fez ganhar musculatura no peito que eu não tinha, ele botou meu ombro para o lugar que era todo para frente, ele mexeu com a Isso. musculatura das costas, e todos os benefícios que fizeram com que eu largasse a corticoterapia, que até eu chegar nele era a única coisa que estava dando jeito. Eu brinco que ele me livrou das drogas. No É. caso, as drogas eram os corticoides que eu estava tomando diariamente, prednisolona, 60 miligramas, durante 3 anos, que obviamente eu não estava me fazendo bem, deu uma série de outros problemas. Então, ao me livrar disso e fazer uma série de outras modificações na vida, como cirurgia de mama, que é uma coisa que é recomendada para quem tinha, como eu, muita mama. Eu tirei 2 quilos de mama, troquei o carro, que eu sou obrigada, né? Eu trabalho muito longe da minha casa, troquei um carro por um automático, que era uma coisa que agravava. Uhum. Troquei o computador por um tablet, porque eu sou professora e carregar aquele peso estava fora de cogitação. Então, foram várias modificações. Por sorte, minha nutrição sempre foi ótima, mas ainda assim, A sempre educação em tive dor. Você usou a educação em dor. isso. E fui fazendo todo esse acompanhamento com a nutricionista e com ele. E o que faltava, que era uma coisa que você também falou aí, que é uma coisa que eu percebo, é uma coisa recorrente nos sedianos, foi uns 3 anos atrás o óleo de CBD, o óleo de cannabis. Eu sou alta defensora para a dor crônica. Amo, Para mim, amo. foi sensacional. Foi o primeiro divisor de águas na minha vida foi André e o segundo foi óleo de CBD. A psiquiatra, vendo que meu problema, eu estava começando já com uma depressão, vendo que muito do meu problema estava associado à dor crônica, que já estavam 10 anos, então ela foi aliviando, mas não sumiu. Ela falou, vamos tentar, e eu tentei, e 5 dias depois que eu comecei o tratamento, eu parei de sentir a dor crônica na região lombar, no ciático, que era que eu tinha mais grave, e até hoje eu faço tratamento com uma menor dose possível, e essa é outra coisa que a gente tem que se conformar, assim, tem que aceitar de boa. Então, eu tenho que fazer alguns medicamentos crônicos, mas eu uso tudo na menor dose possível, então eu sempre faço as adaptações. E hoje, se eu continuo trabalhando, se eu tenho qualidade de vida, né? Hoje eu estou aqui, eu tirei agora porque está muito calor, eu ando esses dias com colar cervical, porque fui a um fisioterapeuta que não tinha a menor ideia do que era Ehlers-Danlos. Ele mexeu no meu pescoço, tirou o que estava no lugar para ajeitar e me deu uma crise de vertigem, que eu fiquei uma semana e foi uma fisioterapeuta especializada que botou no lugar. Agora eu tenho usado o colar para evitar de ficar com a cabeça assim, porque eu estou com hiperextensão da cervical, e voltando a trabalhar a musculatura, que já fortaleceu muito. Mas a outra coisa que você falou, fui à academia segunda e terça, que eu retornei agora, tudo certo. Hoje eu estava muito exausta. Eu falei, não, hoje não é dia. Então eu tenho respeitado muito esses limites e eu vejo que há um limite, esse limite ele não é estático, ele vai se modificando. Então eu consigo progredir com peso e alguns tipos de movimento, alguns eu estaciono e toda vez que eu vou além eu já vejo que não vai dar certo. Então, por exemplo, houve diversas tentativas de atividades aeróbicas dentro da academia, com a bicicleta ergométrica, com aquele, eu esqueci o nome, Eu aquele que nem você. toquei nesse assunto, mas é É, bom, tem que aquecer, sabe? O máximo então, 5 minutinhos, não pode ir para o aparelho. Esqueci de botar isso lá. Não pode ir para uma máquina, a tria, sem fazer um aquecimento de 5 minutinhos. Você não pode ir frio para o aparelho, tem que aquecer. O que for da sua vontade, que se sentir bem. Quer dar volta dentro da academia, dá uma volta, mas você tem que aquecer. Tá? então, no meu caso, eu testei todos os aparelhos associados a Cardio. a parte mais cardio, né? E fui infeliz em todos eles, e o pior de todos, que é 6 anos atrás, foi quando eu parei definitivamente, a gente acertou que nada daquilo ia dar certo, foi uma bicicleta ergométrica que você fica sentada, que eu achei que tinha descoberto, e aí me provocou um problema no joelho, que eu tenho até hoje no joelho esquerdo, tem que ficar organizando. O que eu faço são alongamentos, mas é aquele alongamento bem levinho só para começar, e o aquecimento vai daí. Uhum. Não faço treinos mais que de 1 hora, e é isso que tem me mantido agora. Achar, então, um profissional adequado é o primeiro passo, e o profissional adequado eu vejo que é o caso do André, que é o seu caso. É aquele profissional que é de saúde, que está ali para te garantir saúde e sabe te escutar.
né? Então, é escutar e observar e ver que cada paciente tem sua necessidade. Óbvio que tem uma linha comum entre a gente que é hipermóvel, mas as idades, as experiências, o próprio tamanho da pessoa, a estrutura muscular, a genética que ela traz com ela, faz toda a diferença. Então, eu lhe agradeço imensamente pela sua aula. Deixa eu só fazer um negócio que é importante. E você falou um negócio sobre osteopatia. Eu esqueci de falar para você que a gente tem que ir para academia, antes de ir para a musculação, a gente tem que fazer um aquecimento. Então, o que você descobriu a bicicleta? Excelente. Pode andar, vai andar, mas nem que for 2 minutos antes de ir para a máquina. Eu faço isso com meus pacientes. Outra coisa, o erro do sediano é procurar esses recursos, quiropraxia, osteopatia. Você vai tirar uma coisa do lugar que é flexível. E eles não. Olha, se tem eu tenho vários amigos osteopatas. É muito difícil de colocar na cabeça deles que osteopatia não serve para sede. E piorou quiropraxia. É muito difícil. Pilates também não. Pilates também não. O que vai melhorar? Musculação. É porque eu quis focar. Você vê que tudo eu foquei no exercício, a autonomia, a mitocôndria, tudo. Ainda faltou muita coisa, Perfeito. mas é porque a gente ia levar anos aqui falando. Mas eu foquei. Depois vamos fazer palestras específicas sobre sistemas específicos. Você já está obrigada, viu, para isso. Viu? Tá, Joé. Então, só para finalizar a edição desse vídeo, lembrando os participantes que a gente volta para a roda de conversa, mas aqueles que estão assistindo via YouTube, lembrem-se que quinzenalmente nós temos palestras do nosso CIPO-NASE, com palestrantes convidados externos e com os nossos pesquisadores, e todas as palestras são gravadas e colocadas no nosso canal NASE SED no YouTube. Muito obrigado pela presença de todos e aos participantes aqui, até logo. Até logo.